Meu nome é Schneider, eu sou o sócio proprietário da Cornélios Atlética, que é uma unidade do Grupo Cornélios. Aqui nós trabalhamos com musculação, treinamento funcional, pilates, massagem desportiva. Oferecemos o serviço de assessoria esportiva e a ginástica laboral desenvolvida nas empresas. Aqui na Cornélios Atlética, o nosso intuito é ofertar de forma mais eficiente e segura os resultados que o aluno procura do rendimento esportivo, treinamento voltados para estética, saúde e bem-estar, consolidação de reabilitações ortopédicas. Os nossos profissionais são altamente qualificados e passam por treinamentos constantes para que possamos estar sempre atualizados e levando sempre o melhor com um embasamento científico para o seu resultado. Grupo Cornélios, há mais de 40 anos sendo referência no exercício físico. Olá, sejam todos bem-vindos ao William Outros Podcast. Hoje, um clima diferente. Eu falei que ia começar cantando, mas não vou fazer meus convidados, meus amigos aqui, passar essa vergonha, né? Hoje, no Dia dos Namorados, a gente quer bater um papo, compartilhar com vocês. Hoje, papo de adulto, hein, pessoal? Papo de pessoas que querem melhorar, querem progredir, que querem, sim, viver a dois. Estamos aí num mundo onde que a todo instante a gente é martelado que certas coisas não valem a pena. Ter filho dá muito trabalho, é muito caro. Ter um relacionamento, não, estou muito bem sozinho. Será que está mesmo? Eu vejo e converso com as pessoas por aí e a gente não foi feito para ficar só. Às vezes a gente vive uma vida de solidão e ego porque a gente não quer entender ou às vezes não quer compreender. Para a gente começar, um bom relacionamento, acredito eu, que seja assim, a gente se encontrar e depois se encontrar com o outro. Nós pararmos de querer ter razão em tudo. Eu falo uma frase que eu brinco muito, que é assim, no mundo onde todo mundo quer ter razão, eu prefiro o silêncio. Às vezes a gente prefere a paz. Eu quero fazer uma pausinha para dar um abraço aos nossos parceiros, as pessoas que acreditam aqui no podcast, acredita no projeto e principalmente acredita nas pessoas, porque estou recebendo, né, andando aí pela cidade, recebendo alguns relatos, as pessoas falando assim, nossa, eu vi o episódio lá, me ajudou nisso, nossa, eu vi o episódio lá, me ajudou naquilo. Então o intuito tá chegando, pessoal, mas nada disso também poderia acontecer sem vocês. Obrigado a Sicoob Crediário, que é eleita pela 6ª vez. Eu brinco sempre, mas é uma brincadeira muito interessante. Ela foi hexa primeiro que o Brasil, turma. A Sicoob Crediário foi eleita pela 6ª vez a melhor cooperativa. Então, QR Code na tela, o link vai estar na descrição. Não perca tempo, venha fazer parte desse time. Abre a sua conta para você receber o melhor atendimento. E um abraço também para os meus três parceiros. Cornélios Academia, que você viu o vídeo aí logo antes do episódio começar. Um abraço também pro pessoal lá da UESAI. Hoje tem uma representante. Eu falei que hoje a Lois Lane, do Clark Kent. A Mary Jane, do Homem-Aranha. Hoje ela tá aqui, gente. Demorou só um ano para me convencer ela, mas vai ser grandioso a participação dela, junto com um casal que já é amigo, já é figurinha carimbada aqui. E vamos começar o episódio. Um abraço também para o Léo, lá da Oficina da Imagem. Eu quero começar aqui com a minha queridíssima e depois eu abrir a palavra aqui para a Natália e para o Gustavo. Meu amor, obrigado pela sua participação. Hoje eu tô com ela aqui, Roberta. Muito obrigada, meu amor, por ter me chamado para participar do seu programa. Estou sempre aqui, porém, atrás das telinhas, né? Lá do outro lado. Em frente às telinhas não tem muita prática, não, mas vou tentar dar meu melhor aqui hoje. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, meu amor. E a Natália e o Gustavo, a gente começa com as damas, né, irmão?
Sim, com Começa certeza. com a Natália. É um prazer novamente estar aqui, né, William? E agora com a Roberta, né? Eu que conheço a história de vocês. Estava lá nesse pedido de casamento, muito emocionante. E bom estar aqui. Obrigado. Meu irmão, É um prazer estar aqui novamente com vocês aí, né? Principalmente com a Roberta, que teve, depois de um ano, né? Veio pro podcast. E é isso. eu acho que o bate-papo sempre vai ser engrandecedor, a opinião de vocês é muito bom, mas o mais importante é a vivência, né? A vivência de um relacionamento que a gente tem convivência, de um relacionamento gostoso de estar junto, um relacionamento que a gente passa essa mensagem. Eu tava conversando com a Roberta, antes da gente ter a ideia de gravar o episódio, porque assim, eu acho que o mal tá tendo, as dificuldades estão tendo muito holofotes. Eu acho que nós temos que abrir mais, né, a boca, mostrar algumas situações, é claro, guardando a nossa particularidade, né, as nossas coisas de casais, mas assim, a gente ser aquele exemplo, aquele norte que as pessoas possam olhar, porque, pessoal, tem muito menino de 12, 13, 14 anos que olha e quer ser o Gustavo, que quer ser igual a Natália, que passou a história e hoje, a Roberta, para quem ainda não sabe, né, teve a sua história, hoje ela é biomédica, então a criança que tá ali do outro lado, ou o adulto que às vezes tá com a autoestima baixa, né, vê a gente como exemplo. E a primeira pergunta que eu quero abrir pra vocês, amor, Natália e Gustavo, um bom relacionamento, o que você acha hoje no Dia dos Namorados, você tá conversando com uma pessoa, pra você, um bom relacionamento, o que tem que ter? Acho que, primeiramente, um bom relacionamento tem que ter companheirismo, respeito e confiança. Eu acho que sem esses 3 primordiais, não tem relacionamento, né? Então, sempre estar junto, ter paciência com o seu cônjuge. Não é, assim, nem sempre é fácil, né? Com as turbulências do dia a dia. Mas eu penso, assim, que o amor, ele sempre prevalece. Se você realmente quer, ele prevalece, né? E é estar junto, todo dia. Na luta, na saúde, na tristeza, na doença. E seguindo. Acho isso que é o amor, que é o relacionamento, é o estar junto, é o viver junto. Essa é uma frase sua, né, Nath? Somos melhores juntos. Somos melhores juntos. Isso Né? mesmo. A gente nem teima falar que não, porque na prática a gente vê que funciona melhor, né, William? E eu comungo da palavra da Roberta, acho que são esses os pilares, né? A confiança, o respeito. A lealdade também a gente pode dizer, Isso porque mesmo. hoje você tem que ver o seu companheiro como o seu melhor amigo, né? Aquela pessoa que vai estar ali por você, independente de qualquer situação. E eu penso que a construção do caráter é o pai e a mãe que faz, né? Isso. Mas quem molda o nosso coração é o amor, é o sentimento de amor, né? Aquele sentimento de amor entre homem e mulher, porque é dali que vão surgir outras pessoas, uma nova família, né? É verdade. Então, com certeza, quem é capaz de, às vezes, ajustar o ser humano é aquele outro que não é do nosso sangue, mas veio para nos servir também, né? E eu vejo isso comigo, com o Gustavo, a gente se observa, a gente se corrige, a gente fica bravo um com o outro quando fala a verdade, a gente não quer ouvir, mas de repente a gente reconhece que a pessoa está falando a coisa certa, né? Não é uma briga, né? É uma dança, digamos assim. Eu respeitando o passo dele, ele respeitando o meu e a gente se corrigindo nesse caminho. Penso assim. E aí, pra você, irmão, como é que é? Eu concordo com o que elas falaram de tudo, e principalmente do companheirismo, porque, assim, se não correr junto, cara, eu acredito que sai muito fora, sabe? E acaba que o relacionamento não vai se sustentando. Aí acaba que sempre vai ter um fim, sabe? E igual, geralmente muitas pessoas já chegam com aquele ponto ali, eu vou me relacionar com você, mas se tiver isso, a gente termina. Se você fizer isso, a gente termina. Não é assim, você já tem que ter um relacionamento sólido, querendo ajudar ela a fazer as coisas que ela gosta de fazer e ela te auxiliar no que você gosta de fazer. Então, assim, consegue se sustentar um relacionamento. Assim, muitos falam, os opostos se atraem. Mas não pode ser tão diferente, porque senão não vai dar certo, gente. Com certeza, eu Imagina, concordo. assim, o William é totalmente esportista. Quando a gente conheceu, eu tava começando na vida de esportista, não era muito, assim, de gostar.
Mas aí se a gente decidiu ficar juntos, não, tem que acompanhar, tem que correr atrás, senão... Até hoje eu Não tô dá certo. tentando, viu? Eu também. Para falar bem a verdade, né? O Gustavo, eu vejo assim, enquanto eu faço 5 quilômetros, ele faz 30 no mesmo tempo, É eu, ué. né? Então, eu já reconheci que ele é bom no que ele faz, mas é um universo que é apaixonante. É o que ele ama fazer, então como eu não vou entrar nesse mundo? Como eu não vou sentir o que ele sente? Pelo menos tentar entender a emoção que ele tem ali naquele lugar, né? Eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu falei, olha, então vamos fazer um acordo, né? Eu começo a correr e você começa a estudar, porque eu gosto muito de estudar, até hoje eu faço leituras, eu me aprimoro na minha área, mas o Gustavo, ele tinha certa dificuldade com estudar, porque ele sempre, digamos assim, não via a escola como um futuro, né? Eu acho que pelas circunstâncias da vida, cada um teve a sua história, mas aí ele começou também a fazer as leituras dele, começou a entender mais sobre o esporte dele, ele está se transformando num especialista aí do trail. Então eu vejo que a gente se moldou, sabe? Mesmo eu tendo a dificuldade, porque, nossa, quando eu vou fazer um longão no fim de semana que é de terra, William, eu penso que eu não vou conseguir. Mas aí, quando o Gustavo tá lá, fica mais fácil, porque ele vai e volta onde eu tô, vai e volta, ele correndo, né? Mas ele ali sempre do meu lado. Então eu vejo que é isso, igual você falou, a gente tem que fazer um esforço fazer. para reconhecer no outro o que ele ama, né? E a gente vê muito isso nas meninas, né? Agora essa é a nossa. Como você soube lidar com isso? A Natália falou um negócio muito legal. Enquanto ele faz 30, eu faço 5. O que eu vejo por aí? Nossa, minha mulher é enjoada demais, minha mulher é mole, minha mulher não dá conta de fazer nada. E isso vai minando, né, o relacionamento, isso vai minando a forma com que você tá tratando ali sua namorada, noiva, futura esposa. O que o Gustavo percebeu que ele não foi assim? Ele foi um incentivador, O que você percebeu, ou foi alguma coisa que alguém te ensinou, que você não foi grosseiro assim? Eu aprendi isso porque no meu início foi assim também. Assim, algumas pessoas, assim, né, a antiga amizade, falava, não, eu fazia uma prova que eu chegava só em, assim, às vezes eu conseguia o primeiro na categoria, mas entre os 20 primeiro, entre os 10 primeiro. Ah, mas você ganhou só isso? Você chegou em 20? Não, tem que chegar em primeiro e tal. Isso aí me desmotivava muito, sabe? Só que eu parei pra pensar, né? Se eu tô treinando, tô vendo que eu tô tendo evolução, e a pessoa lá que não sabe como é que funciona, tá lá do outro lado, lá, não sabe, eu prefiro ficar quieto e auxiliar quem tá passando pelo basicamente o mesmo processo, que é no caso da Natália. Por exemplo, eu vejo que a Natália, eu vou treinar, eu faço meus treinos ali da planilha, eu não vou na assessoria. Aí tem dias que eu chego em casa, eu já treinei de manhã cedo e assessoria é à noite. Aí ela chega e me pergunta, Gustavo, você vai na assessoria comigo hoje? Aí, às vezes eu falo não, porque eu tô muito cansado. Mas só que tem um outro porém. Às vezes eu não falo não, porque ela tem que ir para se motivar com o pessoal lá. Porque se ela estiver esperando toda vez que eu for com ela, vai acontecer de... Por exemplo, eu me inscrevi ela na prova. Ela gostou, ela achou bom. Só que ela tem que treinar, você não concorda comigo? Sim. Então... Ele é bravo, gente. Então, eu não falo, jamais eu vou falar pra ela que ela é uma pessoa mole. Inclusive, eu fico muito feliz quando ela chega pra mim e fala, nossa, eu concluí o treino e tal, com a carinha boa. Porque tem dias que ela conclui o treino muito, muito triste, porque ela, assim, às vezes ela sentiu muita dor. E isso é muito triste. Eu sei como é que é você terminar um treino ou qualquer coisa sentindo dor. Então, eu só peço pra ela, vamos treinar. Hoje é dia de treinar, vamos treinar. Só Ao isso, invés assim, dele me colocar no lugar de fragilidade, ele não consegue me Exatamente, colocar lá. você tem Ele que fala treinar, assim, não, você tem que treinar, prova. você tem prova pra você fazer. Aí Exatamente. eu, Beleza. né? Tudo bem. Ele confia mais em você do que Do que você eu. mesma. Exato. Isso, É igual eu exatamente. com ele também. E como as meninas, né? Como que vocês... Porque uma opinião, não é que vocês têm que concordar, mas eu sinto muito isso. A mulher sempre foi um ser muito mais inteligente do que o homem. Ela sempre foi mais grandiosa. Mas de uma década pra cá, ela tá deixando
que digam a ela que ela tem que fazer o que quer, como quer e do jeito que quer. Ótimo, excelente. Só que tudo que o homem fazia de errado e de cagada, muitas mulheres estão tomando isso como hábito. Um exemplo é o seguinte, competitividade dentro do casal. Né, vocês faz, né, um exemplo, faz 30, faz 5. Faz triatlo, tá começando a correr. Como que isso não contaminou? Como que vocês pensam que, né, na conversa de mulher, dentro dos vídeos que vocês vê no dia a dia, a gente percebe muito isso, né? Sim. A mulher, ela tá sendo instigada, né, a competir com o homem, né? Ser melhor que... Nossa, não, eu não preciso do meu marido, eu não preciso do meu pai, a gente precisa de todo mundo, né, cara? Mas a Com mulher tá certeza. sendo incentivada a competir diariamente, né, com o homem em tudo. Como é que vocês lidam com isso? E como é que vocês não se deixam contaminar? Olha, eu penso assim, isso vem muito dos direitos iguais, né? A sociedade hoje, ela tá masculinizando demais a mulher. E eu penso que não é bem assim, né? A mulher é frágil, mulher gosta de se cuidar, né? Igual na academia, eu vejo muitas meninas pegando 50, 100 quilos. Nossa, sou forte demais. Falei, gente, eu não tenho vontade de ser assim, não. Eu quero ser aquela esposa, aquela mulher mais simples, feminina, né? E igual eu vejo você, amor, treinando, né, pro triatlon e tal. Eu penso a cada dia em melhorar, né? Me superar nos meus objetivos, sempre. Ah, comecei correndo 1 quilômetro, 2, 3. Hoje eu tô no 8, tô feliz demais. Quero chegar nos 10, mas nunca competindo com ele. Eu vejo ele como meu parceiro, que tá aqui para me sustentar, para me ajudar, para caminhar junto comigo, né? Não competir. Eu acho que isso estraga muito os relacionamentos, né? Acho que é isso mesmo que eu penso. Bom, quem me dera, se eu pudesse competir com o Gustavo, eu ia Pois competir é. mesmo, se eu conseguisse, mas não tem jeito não, gente, é fora do comum, né, William? Mas eu penso assim, né, como a Roberta bem disse, é uma questão de igualdade. Eu acho que se a gente for olhar a história, né, a mulher precisou se colocar nessa posição de pegar de volta o que era dela por direito, né? Só que a partir do momento em que isso passa a se tornar uma, digamos assim, uma determinação que a mulher ela só consegue ser mulher real se ela ocupar esse lugar de ser melhor que o homem, eu acho que aí a gente já perdeu a essência, né? Porque a própria Bíblia fala, né, que é o livro mais antigo do mundo, diz que o homem é o governo e a mulher é a benevolência, né? Então, se precisa de dois seres completamente diferentes para reger um Estado democrático ou um lar, né? Por que que a mulher ela vai se colocar na posição de governança? Né? Eu vejo assim, estudando sobre casamento, sobre como que a gente pode transformar uma relação saudável, eu vejo que a mulher ela edifica o lar. O que que é isso, né? A mulher ela consegue trazer o que falta para dentro daquele lugar. Ela consegue tornar o ambiente pacífico, acolhedor, para aquele homem que é o governo daquele lar, ele possa operar a governança dele. Né? Então, ele vai governar dentro daquele ambiente, provendo tudo que é necessário. Sendo a força, sendo a motriz, né, que vai circular ali e vai manter a família protegida. A mulher não, a mulher ela já vem com essa cabeça de ser quem edifica. Então, ela dá ali o alimento, a estrutura, o carinho, o afeto, o amor. Né? E quando a mulher ela não sabe se colocar nesse lugar de ser servidora, de servir a quem, né, ela provém ali, no caso, que é o filho, que é o marido, que é o pai, que é a mãe, ela perde a essência feminina. E essa essência feminina, ela não se resgata só com a vontade de arrumar o cabelo, né? De fazer unha. Ela se resgata quando a gente olha no espelho e a gente se sente tranquila, em paz. E não tendo que ir para o mercado de trabalho ou para conversar com as pessoas, querendo se impor demais, querendo ser ali melhor do que aquelas pessoas que estão falando, tentando confirmar quem ela é o tempo inteiro, né? O feminismo, que é algo assim que eu acho que passou um pouquinho do ponto, né? Ele traz isso, né? Onde as mulheres, elas precisam brigar para provar quem elas são.
quando muito pelo contrário. A mulher ela não precisa provar. Como você bem disse, É. nós somos inteligentes, somos mulheres que somos capazes de prover uma sociedade inteira, se a gente quiser. Só que a gente ainda é frágil, a gente ainda precisa do homem, a gente ainda, quando vai trazer a vida que é a maternidade, a gente se transforma em criador. Né? A gente é o próprio Deus em criação. Dentro de nós está se fazendo uma vida. Então, isso já é algo muito sensível, que o homem, ele mesmo querendo, ele nunca vai alcançar. Uhum. Então, para que nós temos que colocar, né, a nossa existência enquanto mulher acima da força, do poder que o homem tem? É desnecessário, eu vejo assim. E o homem, né, tem um papel fundamental. Ontem mesmo eu exerci meu papel de homem com a Roberta, mas é nos pequenos detalhes. Por exemplo, ontem ela foi fazer a unha, era 1 hora? Era 1 hora. 1 hora, ela foi fazer a unha 1 hora. Aí ela falou assim, não, amor, não precisa me levar, não. Eu vou, é aqui pertinho. O que é meu papel de homem? Né? Eu poderia levar? Ok, posso, porque eu não estava trabalhando nem nada. Então, assim, tava um sol, mas um sol. E aí, o que era o meu papel? Eu tô tranquilo. Não estava trabalhando nem nada. O meu dever era passar lá, buscar ela e levar. Só que a gente vê muito cara fica sentado, a mulher tá carregando sacola. A gente vê, minha mulher querendo que eu faça um monte de coisa. O cara fica sentado em casa, aí a mulher que vai fazer o supermercado, o cara não vai nem acompanhar a própria esposa, a namorada, a noiva. Que dica que você dá, cara? Isso é bem nosso, né, irmão? Que dica você dá pro cara? Como é que você lida com isso? Porque, assim, tem hora que a gente passa um pouquinho do ponto. Tem hora que eu vou falar com o Roberto, tem hora que eu sou homem demais, né? Um pouquinho grosso, né? Vamos fazer isso? Não. Aí a gente vê e fala, poderia ser, não. Mas foi assim, né? Não. Isso acontece comigo. Sim, Às vezes eu né? falo, mas só que depois eu penso. Aqui, eu não falo nada. Aham. Mas às vezes eu falo não, mas por que eu falei dessa altura? Você não. Só que ela já me responde automaticamente. Mas por que você falou dessa altura? Eu falei, aí eu em pensamento, nossa, é mesmo? Por É que eu mesmo, falei? né? É. Mas nesse caso aí, de auxiliar, de deixar, eu jamais faria. Eu jamais faria. Natália, eu vou no mercado. Tem dias que ela fala, eu vou no mercado. Eu já levanto e falo, não, eu vou no mercado com você também. Uhum. Porque eu sei que ela não vai comprar só, por exemplo, vou lá no mercado comprar pão. Ela não vai comprar só pão. A gente nunca compra, né, Não, Roberto? nunca compro. Um Eu segredo, arrumo outra coisa. nunca vai no mercado quando você está com fome. Não vai no mercado Queria quando você está com fome. Principalmente quando o monstrão tá com fome. Cara, eu falei que eu ia comer um pão com, sei lá, um pão com presunto lá, só Aham. ia comprar isso no mercado. Eu cheguei lá no Aham. mercado com fome, depois do treino, junto com a Natália. Que aí, no dia, parece que a ideia dela era me deixar lá em casa e, não, vou no mercado com você. Uhum. Aí, nisso aí, eu comprei uma pizza de micro-ondas, aquelas pizzas congeladas, Aham. um pacote de 5 kg de pão de queijo. E aí ela comprando as frutas, né? Aí chegou lá em casa, eu esquentei metade da pizza, comi 4 pão de queijo e ainda comi 4 frutas. As frutas dela ainda. Entendeu? Aham. Como é que funciona? Então não pode ir no mercado com fome. Mas nesse caso de auxiliar, eu sempre penso, eu sempre tô ali pensando, não, ela não vai sozinha, porque, assim, não que ela não vai dar conta, mas pra que ela vai carregar peso, sendo que eu posso ir lá auxiliar? Eu tô junto com ela, a gente tá correndo junto, né? Aquela palavra de correr junto. Pra que eu vou ficar em casa, deitado, assistindo televisão, sendo que eu posso ir lá com ela? Entendeu? Aí agora o cara fica dentro de casa pensando que a mulher tem que fazer esse tipo de serviço. Assim, na minha opinião, pelo que eu vejo hoje, tem muito disso das pessoas mais antigas. Eu acho que ele deve estar comentando até pelo meu pai, porque ele convive mais com Sim, meu pai. Meu pai é esse velho homem machista. Mas dessa assim, vez, vez eu não tava pensando muito nele, eu tava pensando muito no meu patrão. Ele não sabe fritar um ovo. Uhum. Então, por quê? Assim, eu não, entre aspas, eu não culpo eles, porque a esposa dele aceita e ele aceita. Então, o negócio da casa era o seguinte, ele trabalhar e ela ficar em casa. Eu acredito que ela nunca trabalhou fora de casa. Ela nunca fez serviço fora, carteira assinada. Uhum. O serviço dela é limpar a casa, cozinhar e pôr a comida na mesa. Só que o que eu acho muito exagerado nisso é que ele não abre a porta da geladeira para pegar água. Amor, pega água pra mim. Pega água Antigamente pra é muito disso, né? Aham.
Entendeu? A E Porque as eu, mulheres não dele davam o certinho, grito. né? E eu que como elas funcionário, deram, às vezes tá muito corrido ali no serviço ali e tal. Aí eu peço pra ela água. Aí ela fala, pode pegar. Eu acho que ele tem 45 anos de casado, e eu tenho 7 anos de empresa. Eu acho que eu abri a geladeira dele mais do que ele. Sério, entendeu? Aham. Isso eu acho muito exagerado. Eu acho que tem que fazer os dois juntos, porque, por exemplo, a Natália, quando ela tem mais o tempo vago, que é meio difícil isso acontecer, ela vai lá e faz uma coisinha, lava uma roupa, passa o pano. Isso não é uma coisa que eu falo, não, a Natália tá em casa, a Natália vai fazer. Não é uma Uhum. coisa que eu penso. Eu penso em chegar em casa e fazer. Não, eu Uhum. vou chegar em casa e vou fazer. Só que eu chego lá e já tá pronto. Entendeu? É a mesma coisa, vice-versa. Então, eu acho muito, sei lá, muito exagerado. Se o cara tiver com esses pensamentos, eu acho que não vai manter o relacionamento dele, principalmente agora, na nossa Na época, nossa né? geração, Na nossa é. geração. Porque na geração deles, né, a gente, convenhamos que era um acordo, né? O homem Isso. provém a casa e a mulher o lar. Né? Então, antes era assim, só que aí a mulher acabou naquele espaço de servidão, escravidão, né? Não era Isso. só isso. Hoje a gente vê pelo meu pai. Meu pai, ele não faz nada. A minha mãe tem que fazer tudo. E ele ainda reclama quando não faz do jeito que é Do que ele quer. certo. O dia que agrada É ele, que assim. agrada. Uhum. Eu vou questionar essa forma deles serem? Não dá. É. Eles vieram de um outro momento, só que eu vejo a Uhum. tristeza da minha mãe. Eu vejo o Uhum. quanto isso faz dela só aquilo. Ela só serve para aquilo. Entende? Então, assim, hoje eu me coloco nesse lugar de ter conseguido ir para a faculdade, de ter aí uma profissão, de ser respeitada por outras atribuições a não ser lavar uma casa, lavar um banheiro, lavar uma louça ou fazer uma comida. Então, eu honro a minha mãe nisso. Por quê? Sim. Porque por mais que ela não tenha vivido, eu falei, eu não quero aquilo para mim. Pra sempre, igual ela tem. Só que aí hoje a minha mãe já fica assim, né? Quando meu pai vai pra fazenda, ela já. Ah, que coisa boa, né? Vou dar uma descansada. Dá uma Aleluia. descansada. E parte muito assim de. A gente conversa muito disso. Depois eu quero que ela fale a visão dela. Cada um ter seu papel. Né? Por exemplo, os pais, né? Sua família, né? Seu pai e sua mãe. Sim. Eles fazem, né? Da forma que eles achem ali melhor. Vocês têm a vida de vocês vão achar fazer. Né, o convívio do jeito que vocês acham mais Sim. interessante. Mas é igual você gosta de estudar, ele também gosta de estudar, então as coisas cada vez vão melhorar cada vez mais. A gente também, então a gente tá aberto a melhorias, né? Sim. A gente tem muito assim, ó, cada um sabe o seu papel, mas a gente ajuda um dentro da função do outro. Sim. Igual, por exemplo, a Roberta, não, a gente vai casar, vai ter a casa, né, tal, Que jeito vai fazer? O jeito que você quiser. É seu departamento. Às vezes eu falo isso pra ela também, é você que não, ele é manda. tão Eu bom, estranhei né? muito no começo. Se ela gente. falar assim, ó, essa parede como vai ser assim? preta. Essa parede vai ser preta. Pra mim, que é homem, irmão, É isso aí mesmo. vamos fazer preto. Mas aí quem vai pintar? Sou eu. Isso. Quem vai exatamente. carregar a lata de tinta? Sou eu. Exatamente. Você pode ir lá ficar. Faz um pão de queijinho na varanda, tá? Isso. Mas tá vendo? Cada um faz seu papel, né? Isso é importante, amor. Hoje eu vejo que é muito importante. Eu sempre fui criada para ser muito independente. Sempre fiz minhas coisas muito sozinha. Sempre comecei a trabalhar cedo. Eu tenho que ir no mercado, vou sozinha. Tenho que comprar coisas, vou sozinha. E depois que eu comecei a me relacionar com o Ilha, isso me surpreendeu muito. Porque tudo ele quer fazer comigo, tudo ele quer me ajudar. Igual ele fui fazer a unha e tá na hora de almoço. Eu falei assim, gente, acho que eu não dá nem 2 quilômetros lá do meu serviço. Não, vou te levar. Tá bom, aceito, né? Mas, assim, é muito gratificante a gente ter alguém que se dispõe a ajudar, né? A estar sempre com a gente. E que foi a pergunta mesmo? Cada um entende seu papel, né? O que você acha de importante nesse quesito? Igual você falou, vamos casar? Vamos. A casa, o que você mandar. O que ela falou, eu auxilio. Eu não fico estranho, você não sabe nada. Tem que ser verde, tem que ser preto. Cara, homem não tá muito pra essas coisas, não. Não, É mesmo. verdade. E pra que eu vou ficar enchendo o saco dela se ela quer a parede verde? Isso. Pode pintar de rosa, pode Faz pintar a mulher feliz, Pode deixa pode ela fazer fazer. do jeito que você quiser. né? Eu Como é às que você vezes lida? brinco com ela também, com a Natália. Não, Natália, assim não. Mas só que eu sei que vai ser do jeito que ela falou. Aham. Então, É verdade. Aí, quando a gente começou a namorar, acho que nos primeiros 3 meses, a gente foi lá no Horizonte Perdido. Foi. Lembra que a gente foi passear lá? Aham. E aí lá a gente começou a conversar de casamento. Olha, 3 meses de namoro.
se a gente der certo, a gente casar, tudo mais e tal. Aí ele falou, não, o casamento vai ser do jeito que você quiser. Você escolhe a música, o lugar, a casa, é tudo do jeito que você quiser. Eu tô aqui pra te servir. Quando ele falou assim, não, eu tô aqui pra te servir, não, parece que deu um sino na minha cabeça. Tum! Nó. Que Como tá assim, falando? Que gente? código é esse que eu nunca ouvi? Não, eu puxei, quer casar hoje, amanhã? Bora, vamos casar. Fisguei. Esses Então, dias, assim, né? A me gente senti trocou. importante, né? Me Pra sente ele, importante. ele se colocou naquele lugar assim, eu tô aqui pra você, É, né? verdade. Eu acho muito bonito também. A gente trocou lá na casa do Gustavo, porque eu tô morando com ele esses dias, até pra gente fazer, né, aquele ajuste pra ver se na nossa casa a gente daria certo. Uhum. E aí os meus pais, com muito custo, assim, liberou, assim, a gente Liberou. morar junto. E aí, porque eles estavam morando na fazenda, enfim. A gente trocou os guarda-roupas, né, William? E eu queria muito trocar, porque tinha um guarda-roupa dele lá, que era só para as roupas dele, e aí ficava meio caindo, já era um guarda-roupa mais antigo, assim. Uhum. E aí eu troquei o guarda-roupa umas araras, assim, aí a gente foi tentar fazer junto, e era um serviço braçal. E o Gustavo perdendo a paciência comigo, porque eu não sabia fazer o serviço. Aí, beleza, a gente só fez um, que não ficou lá essas coisas, não. A gente colocou, a gente não deu certo para fazer serviço braçal. Assim como a Roberta também aprendia a fazer tudo sozinha. Então, tinha que fazer tudo sozinha. Então, ninguém me ajudava com nada. Então, para eu fazer uma coisa certa, eu tinha que ir lá eu mesma fazer. Aí, eu cheguei do trabalho, tinha a outra parte, né, que eram 2. 2 guarda-roupas. Eu cheguei do trabalho, já estava montado, perfeito. Aí, eu olhei assim... Eu não imaginava, porque a gente brigou tanto para fazer o primeiro, Uhum. que eu achei que o segundo, assim, não ia querer nem pensar naquilo Larga ali. pro lado, né? Ele Larga igual pra um Se lado. vira. o F lá e... Cara, eu sou muito, tipo, eu paro e começo a olhar as coisas na casa que eu sei que eu tenho que fazer. A minha cabeça é tão assim que aquilo que eu tenho que fazer, eu fico olhando muito e começa a conversar comigo, cara. Uhum. Tipo, um exemplo, tênis. Você vai correr, e eu fico olhando pra que tênis. Acaba que eu levanto. A furadeira, eu peguei ela emprestada com o Evaldo. A furadeira e parafusadeira, uma caixa. Uhum. Eu fui, a gente fez com muito custo, igual ela disse, ó, o guarda-roupa lá, O primeiro. o primeiro. No outro dia, eu saí mais cedo do serviço, porque as vendas estavam baixas, então eu fui para casa por horário de almoço, porque como eu tenho dois empregos, né? Uhum. Július, né? Aí eu faço as entregas de manhã, geralmente eu saio 11h30, meio-dia, aí eu já vou direto pra oficina. Naquele dia eu saio 9h30. Cheguei em casa, olhei pra aquela furadeira, imaginei o negócio pronto. Falei, quer saber? Vou montar esse negócio. E montei sozinho. Cheguei, pus lá, falei, agora é só a Natália pôr a roupa dela. Nossa, parece que eu cheguei e dei um carro pra ela de presente. Uhum. Porque foi tão difícil, a gente Nossa, eu falei, isso vai ser só demorou, um a gente guarda-roupa. parou e, nossa, era uma complicação. E eu já ficava imaginando assim, nossa, tem mais um pra fazer. Como que a gente vai fazer? Cheguei lá, tava prontinho, arrumadinho. Eu não tive nem como agradecer, assim, eu fiquei, assim, surpresa, porque eu achei que ele não ia querer mexer mais, porque foi uma invenção minha e deu dor de cabeça pra ele. Uhum. Mesmo assim, ele foi lá e fez com muito carinho, deixou as coisas arrumadinhas, ficou melhor do que o que a gente fez a 2. E aí eu entendi isso, que a Roberta também ainda tenta entender e tá Isso. conseguindo se colocar. A gente tem que deixar o outro nos servir também, né? Porque a gente, às vezes, como eu sou isso, né, de servir, de fazer pelo outro, quando o outro faz por mim, eu me coloco naquele lugar, será que eu mereço isso que ele tá fazendo? Por que será que ele tá fazendo? Quando, na verdade, é porque ele é assim também, né? Ele fez ali porque ele faria para mim, para ele, para qualquer outra pessoa, então, se colocar nesse lugar de receber também o outro, sabe? O que ele faz por nós, assim. Que dica que vocês dariam sobre esse assunto? Porque vocês contando, vai passando um monte de imagem que eu presenciei e histórias que a gente escuta por aí, né? Igual essa história de vocês do guarda-roupa. O que um cara grosseiro, um cara, como é que eu poderia colocar? Eu acho que um cara que não é tão inteligente, é um cara que não quer ser feliz. O que ele falaria? Tá vendo? Fiz sozinho, muito melhor. Agora só a maioria das pessoas jogaria Sim. na cara da companheira Sim. que fez sozinho E fez melhor. e fez melhor. Sabe o que, Gustavo? Uma coisa bonita, assim, agora você falando. Sabe o que ele falou quando eu cheguei? Ele falou, amor, acho que não ficou bom, não. Ficou torto, olha aí pra você ver. Eu achei que ficou pior do que o que a gente fez. E Ela não falou que ficou, e ficou melhor, sabe? Então, assim, eu vi que ele fez pra me agradar mesmo. Ele fez porque ele sabia que era importante pra mim. E tanto que ele ficou com medo de não ter ficado bom, né?
Então, assim, eu me senti, assim, bem feliz mesmo, bem amada com aquele gesto. Mas, com certeza, um cara grosseiro, um cara que eu vejo que, digamos assim, aquele homem, né, o William, que não aprendeu a usar o dom da sabedoria ainda, né, vai ali confrontar a mulher, vai disputar com ela, como você falou, né, É. digando que ela que é o problema, né, colocando a mulher ali como se fosse por causa dela que as coisas não davam certo, né, a gente vê isso em as famílias, como a gente falou, assim, às vezes a pessoa mais antiga gosta de culpar o outro, né? Um fica culpando o outro por causa da infelicidade. É um casamento que já não tem ali a união, né? Que dica que vocês, vocês meninas, daria pra alguma mulher, alguma menina, alguma senhora, enfim, pra mulher que tá passando por isso? Olha, eu acho que primeiro você não pode ser reativa, né? Escutou algo que você não gostou? Antigamente eu responderia na lata. Hoje não. Eu escuto, eu recebo e eu penso. Depois eu converso, né? Converse uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se não deu jeito, gente, não tem muito o que fazer, né? Eu acho que assim, tem que ter calma, paciência e amor, né? É. Se você não amar o próximo e for mostrando pra ele como que você quer um relacionamento, isso não vai progredir, né? Vai acabar uma hora pra outra, né? Eu vejo que o É silêncio, né, paciência. Roberta, Tem- dessas mulheres, eles gritam muito, né? Gritam muito. Porque as mulheres se Isso. silenciam. Um homem, ele fala, a mulher se É. cala, né? Muitas Então é mulheres tão se calam, né? triste. E já tem aquelas que é o contrário, aquelas que gritam. É, Por que você tá falando assim comigo? E aí já perde, todo mundo perde a razão, isso. né? Eu acho que dentro do relacionamento você não pode perder a razão. Tem que estar calmo, né? Pra conversar. Portanto que eu aprendi uma coisa com o William, que eu sou geminiana, né? Então eu sou acelerada. E aí, às vezes, eu tô nervosa com uma coisa no dia a dia, às vezes tô lá esquentando o almoço que é corrido, e aí eu falo um negócio com o William, aí ele fica caladinho, ele não me responde. Ele não quer confusão. Aí ele fica calado. Só que ele ficando calado, aí tem hora que ele me irrita mais. Dá pra ver Mulher no olho tem dela. isso, né? Dá pra ver no olho É. dela. Faz assim, ó. Não dá nem pra brigar, né? Ah, É. Aí a hora que eu li. Aí eu fudeu. falei, não, gente, ele tá certo e eu tô errada. Então vamos silenciar, ficar calmo e depois a gente conversa. esses né? dias, né, o Gustavo me contou uma coisa que aconteceu que talvez eu, em outros momentos, teria questionado ou falado alguma coisa. Aí ele me contou assim, lá do banheiro. Aí eu fiquei caladinha, só pra do vocês banheiro. verem. Ah, tá. Ele tava lá no banheiro, eu lá no quarto, aí ele deu um grito contando. Aí eu fiquei caladinha. Aí foi muito engraçado que ele falou assim: o que você falou, amor? Eu falei: eu? Falei nada, É porque eu não. vi que ela tava calada. Foi o que você falou? Não, falei nada, não. Não falei nada, Falei, não. O bicho pegou. Fudeu. Mas é porque, assim, quando é coisas que ele já me conhece, né? Então, o bonito da nossa relação hoje é que tudo ele me mostra, né? Às vezes uma pessoa ali que é do nosso convívio mesmo, mas mandou uma mensagem no particular dele, ele me mostra. Sim, Por quê? a Porque isso é confiança, né? lealdade, É Eu não sabe? tenho o que Esconder, esconder. né, irmão? O telefone tá aqui. Quem anda junto com ele sou eu, sabe? Então, assim, se ele tem que saber alguma coisa ou alguém me mandar uma mensagem, até pra gente, a gente agora, né, como a gente tá morando junto, a gente aprendeu a fazer a oração antes de dormir juntos. Isso daí a gente aprendeu e a gente tá aprendendo ainda, porque antes eu fazia oração sozinha, né? Fechava Só os pra olhos, você, fazia né? no mentalmente. Mas aí me ensinaram que o casal ele precisa estar alinhado. E aí todo dia eu falo, hoje é sua vez. Ele fala, não, você sabe que não vai dar certo. Você fala e eu repito. Gracinha. Melhor se eu aprendi na É. escola. Aí eu falo e ele repete, Aham. né? Então a gente faz uma oração todo dia antes de dormir. E o bom é que parece que a nossa vida assim começou a ficar mais harmoniosa, né? Sim. Então a gente tá mais harmonioso agora com a gente se fazendo isso. Então ele conta pra mim as coisas. Às vezes é igual você falou, dá vontade da gente reagir. Reagir. Mas eu falo, não, se ele tá me contando, então eu não preciso ficar preocupada. Uhum. Né? Eu não preciso ficar aqui colocando minhocas na minha cabeça, porque se ele tá me contando, é porque aqui tem uma finalidade ali positiva. Ou ele tá querendo mostrar que a pessoa tá fazendo um questionamento para ele que ele poderia ter ido por outro caminho, não foi, né? Ou ele, por exemplo, tá mostrando que a pessoa tá querendo se aproximar de uma forma que ele ainda não sabe o que é, né? Ou, enfim, né? Então ele conta tudo. Por quê? Porque isso é uma comunicação aberta. E aí eu não tenho que reagir, eu não Sim. tenho que ficar reativa, eu não tenho que ficar com medo dele estar me escondendo algo. Mas sabe o que acontece, William, Roberta? Às vezes as pessoas elas se magoam. Então, às vezes você fala alguma coisa, você magoou o outro, aí aquilo ali se torna uma barreira.
E a partir daquele momento, você evita de falar alguma coisa para o outro, porque já existe a barreira. E é aí que os relacionamentos não perpetuam. Por quê? Porque aí uma pessoa vai falar assim, não vou falar para ela não, porque se eu falar para ela, ela vai reagir dessa forma. Às vezes não tem nada demais, é uma coisa simples que podia falar e a pessoa esconde. Por quê? Porque ela tem medo do que o outro... Sabe, cadê a confiança? Cadê o elo? Né? Cadê a liberdade? Se eu tiver alguma coisa que eu não posso contar pro Gustavo, então é uma coisa que é errada, É verdade. né? E do outro lado, irmão, como é que você lida com essa... Os homens falam muito disso. Eu não tenho. Como é que é? Tá tirando a minha liberdade, né? Como é que você lida com isso? É tipo assim, celular, ela olha... Como é que é o homem mesmo? Como é que você lida com isso? Você nunca teve problema com isso? Você nunca pensou nisso? Ou às vezes a gente tá ali na rodinha, né? Porque assim, o pessoal fica brigando comigo, que eles ficam assim, ó, William, você dá treino pra gente de futebol, final de semana você tem que ver jogo lá, cara. Você viu nosso jogo. Falei assim, final de semana é eu e a Roberta. Sim. Acabou. Aí eles ficam, não, mas você tem que... Eu falei, não tem que fazer nada. Eu tenho que cuidar dela, eu tenho que cuidar da minha relação. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta pra todo mundo, que relacionamento é igual grama, né? Se a gente não cuidar. Como é que você, como homem, lida com essa barreira que os homens ainda têm? É, assim, é bem tranquilo, né? Porque eu sou igual você, Will. Final de semana, o que você vai fazer? Vou treinar e ficar com a Natália. O que você tem que fazer? Ah, eu tenho que ir pra patrocínio com a Natália. Vou treinar de manhã, eu vou pra patrocínio com a Natália. Mas assim, querendo ou não, também eu não tenho tanto aquele ciclo de amizade que quer fazer alguma coisa no final de semana, entendeu? Geralmente os amigos que a gente tem são todos casados e têm filhos, então basicamente é eles com a esposa deles. Uhum, Mas assim, nunca acontece, uma resenha a homens, entende? uhum. Vamos sair esse final Uma de boa, semana. você falou uma boa. Aí geralmente assim, não vai ninguém lá em casa me visitar, nem nada. Por isso eu sou bem tranquilo. E também se tivesse amigos também, ia ser do mesmo jeito. Eu tenho que cuidar. Ou às vezes eu vou lá pros pais dela, ou às vezes eu vou pra minha avó, vamos junto, ou pra minha mãe. E assim vai. Não tem o porquê sair dela no final de semana sem que eu possa fazer alguma coisa com ela. Entendeu? Como é que você lida com aquele convite que chega? Não, a gente vai, mas é só homem. Ou nunca chegou? Nunca chegou. Nunca chegou pra eu poder te falar qual que seria a minha reação. Bem posicionado, hein, irmão? Isso vai de ambiente também, É né? isso. É ambiente. As Exatamente. pessoas não entendem que, tipo assim, ó, tô num relacionamento. Você tem que mudar seus ambientes. Você não vai frequentar um lugar que vai só solteiro. Isso. Você não vai andar com um amigo seu que é solteiro. Você vai andar com um amigo que é casado. As pessoas não entendem isso. Eu comecei a namorar, faça isso. Não é, gente, é ambiente. Se as pessoas te amam de verdade, ela vai entender. E em certos momentos vocês vão encontrar. Mas não, as pessoas não querem mudar o ambiente. Querem continuar com a vida de solteiro, estando namorando ou casado. Isso Mas não dá interessante, certo, parece né? que a gente esqueceu já desse lugar, né? Um Eu nem detalhe, lembro um mais. detalhe importante sobre isso que a Roberta falou é as amizades Amizade. solteiras. E amizades solteiras e as que namoram também, que gostam de andar errado. Uhum. Eu, no início, eu achava isso... não tem nada a ver, eu não vou fazer, então eu posso ficar ali ouvindo. A partir do momento, cara, que eu percebi que eu tinha que andar certo dentro da minha casa, que eu sou o homem que tem que andar certo com a minha futura esposa, eu comecei a ver, escutar coisas, eu percebi que, como eu já sou um cara maduro, eu não posso falar nada, não posso opinar em nada sobre aquilo, de uma forma negativa para a pessoa que vai receber, então eu prefiro ficar longe. Eu prefiro ficar longe. Porque senão vai chegar no ouvido da Natália que o fulano tava falando isso, que tava fazendo isso e aquilo com a esposa dele, então me diga quem tu andas que eu diga quem tu és. Uhum. É É verdade, filtrar, é a né? mais Tem pura que filtrar. verdade. Imagina a pessoa tá falando ali, porque ele é uma pessoa casada, né? Isso não é só uma pessoa solteira. Sim, Às vezes é uma pessoa Uhum. casada que tem um relacionamento, mas não tem um propósito na relação. Aí ela tá ali falando de uma outra mulher, que não é a esposa dele. Uhum. E aí, às vezes, é um colega, uma pessoa conhecida, e o Gustavo tá perto. Ele não vai se sentir confortável. Por quê? Porque ele vai se colocar na posição daquela outra mulher. Porque o Gustavo, ele já me deixou isso claro quando a gente começou a namorar, que ele se colocava no meu lugar.
Quando eu aceitei namorar com ele me levou na casa da mãe dele, no dia que ele me levou na casa da mãe dele, que eu conheci a mãe dele, ele pegou a minha digital e colocou no celular dele para desbloquear o celular dele a hora que eu quisesse, quando eu precisasse. Então, aquilo ali já me deixou tranquila que ele estava disposto a não me esconder nada. Agora, quando ele está se relacionando com os colegas que não têm essa mesma conduta, que às vezes é um homem que tem ali uma atitude leviana, uma pessoa que não tem esse mesmo princípio, ele não vai se sentir confortável. Então, essa é o óleo e a água. Você não vai andar com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, porque você honra a sua mulher, você honra a sua esposa, você honra a sua noiva, a sua namorada. Então, como que você vai compactuar de um pensamento com outra pessoa? O Gustavo, ele conversa com todo mundo, ele é amigo de todo mundo. Então, imagina se quantas pessoas podem ter esse tipo de conduta. Só que aí, quem que ele leva para ser o amigo verdadeiro dele? Quem ele leva para dentro da nossa casa? Quem ele assume a responsabilidade? Não, esse é meu parceiro, eu fecho com ele. Já não são todas as pessoas. Já são aqueles que ele aprendeu a filtrar, aprendeu a entender. Por quê? Porque são energias, né? Uma pessoa que está ali falando, mesmo que ela não pratique o ato, ela está, digamos assim, ofendendo a imagem daquela mulher. Né? Tá falando de uma outra mulher com, sabe, uma projeção de desejo. Aquilo ali já é um ato de traição. É uma traição mental, mas que tem a mesma finalidade, que é trair a pessoa que a gente ama. Como é que você lida com isso, amor? Porque a Roberta é muito doce, né? Ela é muito difícil de... No início, ela não acreditava que ela era doce, né? Ela me perguntava, eu sou mesmo? Eu falei, não. Eu pergunto, tem hora. Ela é muito assim, sabe? Ela te fala um não, mas ela te dá umas 3 voltas. E às vezes fala assim... ela fica sem jeito. Ela fica e tal. Como é que você lida, amor? Você fala lidar com... Hoje é só o dia das mulheres. pessoas? Hoje é só o dia das mulheres, hoje é só dia... Então, eu tenho um trio de amigas, né? Inclusive, um abraço pra Elaine e pra Gabi. Elas vão te dar dura depois aí. Então, eu tenho um trio de amigas que a gente caminha junto desde o meu curso de Química, em 2017, 2018. Então, assim, a gente é muito unida. Só que cada um vivendo a sua vida. A Elaine hoje tá namorando, a Gabi solteira e eu noiva, né? Então, cada um tem sua vida. A gente não tem aquele negócio, a gente tem que encontrar todo dia. Não. Daqui 3 meses vamos marcar um almoço. A gente marca um almoço, vai lá, almoça, conversa. E aí, quando eu recebo outros convites de outras pessoas que não são tão próximas, vamos sair, é só mulher. Eu falo assim, gente, né, não posso ter um compromisso, vou ficar com o William. Realmente, hoje eu falo, né? E esse é o objetivo, né, que você quer. Não, eu prefiro meu relacionamento em primeiro lugar, sempre. Então, a gente tem que saber se colocar, né? Muitas das vezes a gente fica com medo, igual eu sou difícil falar não para as pessoas, mas hoje eu já falo. Você fala sim para os seus propósitos, né? Exatamente. E para as pessoas que realmente querem o nosso bem, quanto o meu, quanto do William. Né? Eu não vou andar com uma pessoa que talvez não goste do William. Eu afasto da pessoa. Sim, pronto. Com certeza. É assim que... Aí você falou uma palavra que me lembrou muito, né? O meu amigo Ronaldo, um abraço, é posicionamento. Posicionamento. Né? A Roberta me dá muito... Porque parece não ser, mas eu sou muito. Né? Eu não sou muito sociável, não. Não sou. É igual vocês, assim. É assim, eu sou 880, mas literalmente. Mas é literalmente. Você é muito amigo ou você não é Eu nada? é tchau, pra mim... Então é mais ou menos igual a mim, né, amor? Sim, mas é tchau mesmo. Aí ela vira pra mim, não, amor, mas assim, eu falei, não. Sim, sim, não, não. Aí, tal. As coisas ficam muito mais fáceis. Igual a Roberta, até em digital, né, coisa do celular, assim, do meu aqui, não tem nada pra esconder dela, mas aí teve uma vez que eu falei assim, a gente tava no início conversando, eu falei assim, eu sigo um relacionamento cristão. O meu exemplo é Jesus. Então, quando eu tenho dúvida, por quê? Porque eu não tive um relacionamento muito próximo de homem para ser o meu espelho. E aí, eu fui um pouco assim, eu acho que esperto, tô com a psicóloga aqui, depois ela me fala. Eu fui um pouco esperto, porque aquela frustração que eu tinha de não ter aquele homem, eu substituí ele pro melhor homem e coloquei mundo. Jesus. Ele falava pra mim assim, seu pai e sua mãe podem te largar, mas eu não te largo. Então, eu tô sempre... Por que você tá sempre bem, feliz? Eu fiz uma analogia. Parece que eu tô sempre com uma coisa nova. Sabe quando você compra um brinquedo novo, chega um tênis novo, aí você fica com aquele... Todo dia que eu acordo, parece que eu tô daquela forma. Renovado.
sempre renovado, sempre motivado. Aí eu falei pra ela assim, ó, mas isso não é fácil. Por quê? Vamos em tal lugar, ali não é lugar pra mim. Uhum. E eu falar pra ela, ó, se é um lugar que não cabe você, então também não me cabe. E aí é o contrário também, né? Um lugar que não cabe Isso. Jesus, eu não vou. Isso, exatamente. Então A aí gente eu, demora a entender isso, mas quando a gente É. entende, a gente se liberta, né? aí tem hora igual, por exemplo, eu chego num lugar, deu 10, 15 minutos, eu olho pra ela, ela olhou pra mim, é tchau. É. Automático. É tchau. Aí às vezes eu não falo nem tchau. Porque assim, se eu for falar tchau, vou despedir de todo mundo, eu já repito, vambora. E isso, pessoal, pô, mas eu falo assim, não é ambiente pra gente estar ali. Esse ambiente cristão. A base de vocês, né, assim, conecta muito, né, nas nossas ideias. A base de vocês, como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês põem a base do relacionamento de vocês que está construindo? A base, nossa base é assim, né? É muito cristã também, né? Vamos dizer, né? A gente apega muito vamos dizer, a fé, a religião para a gente manter o relacionamento. Porque, por exemplo, a gente não é de ir em festa, até porque não combina com a gente. Uhum. A nossa rotina não combina. Uhum. Então, a gente vai, treina igual ela pegou o gosto de treinar, né? Que é uma Uhum. coisa que no nosso relacionamento eu gostava. E foi basicamente ela também, assim, né? Porque ela tem um processo, que eu preciso emagrecer, que é negócio estético, então para isso ela precisava de treinar, né? Uhum. Então, automaticamente ela começou a gostar disso. Então, a nossa base, a gente tem que ter uma fé e fazer as coisas que, tipo, é nítida, que são certas dentro do relacionamento, né? Que não brigar, é tentar entender um ao outro, não, assim, tem gente que gosta, tô falando Gustavo. Eu já desapeguei do álcool, então eu acho que isso já não faz parte da nossa, não ajudaria a nossa base, não ajudaria a nossa construção. Para mim já não faz mais sentido. Então é assim que eu vou construindo. A gente vai junto nos lugares, a gente tenta conversar de coisas boas o tempo inteiro, Com as claro, com as pessoas. pessoas, né? Porque com a gente tem que resolver as coisas, porque sempre tem problemas. É. Se não tiver É. problema, o relacionamento não. Não é vida, né? Exatamente. E assim por diante, a gente segue. Como é que Essa você base edifica essa forte. base, Natália? Então, o Gustavo ele veio de uma cultura religiosa que é bem nos preceitos bíblicos, né? Que ele é evangélico, né? Uhum. Família evangélica e tal, foi criado dentro da igreja, né? Então, tudo que é ali palavra de o que é certo e o que é errado, ele já aprendeu. Uhum. Só que ele precisou vir aqui para fora. Aí tem isso que você falou, né? Que você encontrou em Jesus a ausência que você tinha, que era do seu pai, né? Eu acho que Jesus é isso. Ele é o ponto de qualquer partida. Não tem como você não olhar para ele para se guiar. E você fez certo. Você escolheu ali o maior exemplo para seguir. Agora, no caso do Gustavo, também teve ali a ausência do pai, de certa forma a ausência da mãe até certa idade, porque ele ficava mais com a avó. Então eu vejo que ele não acreditou muito no que falavam na igreja, sabe? Assim, então ele Eu precisou tive viver. uma época, vamos dizer, obscura. Obscura. É ótimo. Sim. Entre os 15 anos aos 22 anos, mais ou menos. Aí depois que eu conheci a Natália, que eu fui reajustando o que faltava. E mais uma coisa interessante, lá no WhatsApp dele tinha uma frase que me chamou muita atenção. E essa frase tá lá até hoje. Eu acho que ele nunca Eu mexeu nem lá. sei mexer mais em frase do WhatsApp, que É. atualiza, né? A gente só Aham. sabe chegar lá Tá mais lá rápido. pra sempre, eu acho. Ele tá escrito assim: eu sou um espírito forte de luz. Aquilo ali me ganhou. Eu falei, não, se ele é de luz, ainda é forte, opa, Fechou. fechou. Mas isso. precisava de alguns ajustes, né? Precisava de alguns ajustes. E eu vejo o Gustavo assim, como um espírito forte de luz, porque você olha pra ele, toda hora ele tá rindo. Não tem tempo ruim pra ele, não. Os idosos, onde é que ele vai? Os idosos acham ele como se, nossa, menino, você... Cara, ontem... Desculpa, amor. Pode falar, amor. Ontem eu tive a certeza
que se nada der certo na minha vida assim, da nossa vida financeira com a Natália, eu vou virar cuidador de idoso. Dá dinheiro. Olha, então, E aí isso era 3 horas. Não, era Abriu uma que horas, casa Abel? de doce. Não, era 10 horas da 10h30 da manhã. manhã ele me mandou essa mensagem: se nada der certo, vou virar cuidador de idosos. Aí eu já comecei internamente a rir. Claro, que eu Porque eu já carreguei de sabia que ele sacolinha pra deve ter. idoso ontem, Olha lá. não tá escrito. Aí as idosas adoram ele. Ele, não, pode deixar que eu vou levar pra senhora. Vai lá e pega, sacola, carrega, e é pra qualquer pessoa que ele faz isso. A minha mãe já tem 70 anos, né? Ele carrega minha mãe nas costas, gente. Aí só que a minha mãe agora ela já Ela tá. fica com vergonha. Ela fica com tadinha. vergonha. E esses dias a gente foi no shopping, porque ele carregou ela na fazenda, né? Aí a gente foi no shopping, aí ela, nossa, minha perna doendo. A senhora quer que... Eu virei a bunda, assim, ó, eu virei a bunda literalmente pra ela e agachei. Ela, que isso, menina? Só bem só. Aí ela, não, já melhorou. Nossa, já tô bem, porque Ela ela ficou com veio correndo a vergonha. escada, cara. Pra você ver como é que é psicológica. Pode ser, Você viu correndo e as pernas estavam ruins. Então, assim, eu vejo que o Gustavo, ele é muita luz, né? Então, essa força dele veio realmente depois que ele descobriu que ele não precisava ficar remoendo, que não foi bom na vida dele, Uhum. né? Tanto que quando a gente ainda tinha algumas discussões assim mais sérias para alinhamento de relacionamento, que é bom as pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes está buscando um relacionamento ou tá aí esperando alguém aparecer, entenda que não vai ser um mar de rosas. Precisa parar, tem espinho, até a roseira, que é linda, tá cheia de espinho pra gente aprender que tudo é difícil, mas que vale a pena, que é bonito sim, mas que tem problema. E aí, quando lá atrás ele falava, não pode ir, porque eu já estou acostumado a ser abandonado, né? Ele falava para mim, ninguém fica, né? Ou seja, ele carregava dentro dele aquilo que não funcionou na vida dele. Que você, William, se afastou disso quando você se firmou em Deus, em Jesus, né? O Gustavo não, por quê? Porque por meio de Deus ele ainda vivia tudo aquilo, sabe? Então não adiantou ele aprender tudo que a igreja ensinava se na família dele nada praticava aquilo ali que falava. Então ele meio que se afastou um pouco, sabe? Daquela essência que hoje ele encontrou em Deus. Então o Gustavo, ele se firma muitos propósitos dele assim. E aí aquilo combinou comigo, porque eu sempre fui muito junto a Deus, sempre busquei Deus, de todas as formas possíveis, porque quando eu era pequena, eu achava a história de Maria a mulher mais incrível. Então, para mim, a Mulher Maravilha era ela. Por quê? Porque ela foi a única que Deus escolheu. Então, eu queria, assim, se fosse, queria ser como ela. E aí, eu cresci com aquilo no meu coração, que Deus podia me escolher a qualquer momento, e eu tinha que ser forte. E eu tinha que esperar, porque ele podia falar comigo, igual ele falava com ela. Igual ele fez, né? Com o anjo veio e falou com o marido. Então, para minha história, era aquilo ali que me cativava. Então, eu sempre busquei a Deus. Eu sempre fui uma menina. Só que aí, ao longo da vida, a gente tem algumas decepções, né? Na família, com relacionamento. Então, eu comecei a questionar, a certo momento da minha vida, aonde está Deus? Que eu esperei tanto, me transformei tanto para ser essa pessoa e ele não estava aqui. Então, Deus deixou eu ficar sem a presença dele, não sem ele, mas sem a presença dele ali, sem eu acreditar que a presença dele era real por um período na minha vida também. Assim como o Gustavo falou, teve um momento obscuro, eu também tive esse processo, onde eu aprendi a beber, eu tinha 20 anos já. Dos 20 aos 23 eu bebi, eu andei com pessoas que não eram pessoas boas, não fiz nada de errado, não fiz coisas ruins, mas eu fazia pra mim, sabe? Até onde eu abri os meus olhos de novo e encontrei a Deus de uma forma muito, muito real. Quando eu olhei para mim, eu entrei no processo de depressão, os meus pais sofrendo, aquela coisa. Eu tinha acabado de sair da rádio Volt, que eu gostava demais, então tudo assim deu errado, sabe? Foi onde que eu estava no fundo do poço que eu encontrei Jesus. E aí eu entreguei para ele meu coração, que sempre foi dele, mas eu entreguei para ele meu coração. Falei assim, a partir de hoje, meu coração é de Jesus. Entreguei. Não foi um pastor que falou comigo, não foi um padre, não foi a minha mãe, não foi meu pai, foi eu dentro do meu coração que entreguei para ele. Então, a partir daí, a minha fé se transformou. Então, não era onde eu estava, era que Jesus estava comigo aonde quer que eu fosse, né? Então, aquilo ali já começou a me motivar até essa base, né? Então, eu voltei, porque eu já tinha perdido a vontade de casar. Né? Porque eu já tinha sido noiva num passado e tinha sido traída e tinha sido, né, enganada lá atrás. Eu tinha perdido esse desejo.
E aí renovei todos esses votos com Deus, de que ele ia prover uma família e de que, assim como Maria, eu também era especial para ele, entende? Então, assim, aí eu voltei a ter a mesma ligação de infância, de imaginação, Uhum. de acreditar que era Não, possível, que né? massa. E hoje eu vejo o Gustavo como meu companheiro, sendo aquela pessoa que vai me manter no caminho. Por quê? Porque às vezes eu falo assim, nossa, tá tão difícil, tô lutando tanto, tá, né? Trabalho tá cansativo. E com ele do meu lado parece que tudo fica mais fácil. Eu chego Uhum. lá, a roupa já tá lavada, eu chego lá, o chão já tá limpo, eu chego lá, as coisas já estão acontecendo. E a gente tem tanta coisa para fazer juntos e dá certo, dá tempo. Sabe por quê? Porque a gente tem Deus com a nossa base, né? Então, a gente agora, orando junto toda noite, a gente vive o dia, parece que o dia tá tão mais leve pra gente, sabe? Então, assim, eu vejo que é isso, sabe? A gente tem que se firmar, é claro que cada um que tá assistindo aí tem a sua fé, às vezes tem aquelas pessoas também que não têm essa fé tão grandiosa como a gente tá demonstrando aqui, mas é uma pessoa que faz o bem, é uma pessoa que procura fazer coisas boas, é uma pessoa que, antes de olhar o outro, ela se coloca naquele lugar. Por que o outro está agindo daquela forma? O que será que aconteceu na vida dele para ele ser assim? É aquele olhar. Eu vejo a Roberta, mas a Roberta era uma criancinha. Como que essa criancinha, ela foi criada? Uhum. Essa criancinha teve amor, ela teve o pai e a mãe presente. O que faltou? Né? Então, quando você olhar para um ser humano, você tem que olhar dessa forma. Não chegar só ali, né? A casca, ver a história, né? Não é só porque a pessoa também fala de Deus que é uma pessoa boa. Uhum. Né? Às vezes uma pessoa Exatamente. fala de Deus, mas ela fala de Deus para esconder o caráter. Então, são coisas completamente diferentes e que a gente, enquanto ser humano, a gente tem que ir com o nosso coração, até onde ele permite. Entende? Então, se você vê que aquela pessoa não é uma pessoa boa e tal, você também não tem que ficar ali tentando fazer aquela pessoa mudar e tal, ser uma pessoa boa. Não, você tem que seguir o seu caminho, né? E os nossos caminhos se cruzaram por conta disso, porque eu precisava dessa força que o Gustavo tem, de firmeza. E ele precisava dessa minha fé inabalável. Juntou e hoje. E você, Tá amor, aí. como é que é a base? Como é que você administra o seu relacionamento, a família que você quer criar? Como é que você lida com isso? O que você faz? Então, depois que você entrou na minha vida, né? Eu falo que eu me aproximei muito mais de Deus. Deus e Jesus. Sempre tive minha fé, sempre rezei, firme. Mas quando você chegou, você tem muito conhecimento. O William sabe de tudo, da Bíblia. Quase foi franciscano, né, amor? As pessoas não sabem essa história, mas quase foi Tem uma história aí. franciscano. Quase fui uma vez. Então, assim, ele trouxe muito conhecimento para mim, né, da base religiosa. E hoje, o nosso relacionamento gira em torno disso. Em torno de Deus e em torno de Jesus. A gente reza junto, a gente vai à missa junto. E o nosso relacionamento vai crescer assim, a nossa família também, né? Uma família cristã. E eu falo assim, eu falo que eu tive um chamado, né, de Jesus. Uma vez eu tive um sonho, sou de sonhar muito, mas esse sonho me chamou muita atenção, que foi um dia que eu tava sonhando que eu tava num deserto, cheio de pedra. E aí eu olhava para cima e tinha um paredão enorme de pedra para cima. E lá em cima tinha 3 cruzes. Aí, ao mesmo tempo que eu tava lá embaixo, mudou a cena, eu já tava lá em cima. E tinha um monte de gente e uma pessoa me deu a mão e me abraçou. Não vi o rosto. Só via uma túnica branca e me abraçou. Aí eu entendi que Jesus falou comigo assim, ó, eu quero você debaixo da minha asa. Não quero que você saia. Então aproxima de mim. E aí foi onde que eu voltei. A procurar a igreja, a ler. E hoje eu falo, a gente tá mais próximo de Deus e tá mais próximo entre a gente, né? Mais A próximo. gente vive totalmente próximo. E é assim que eu quero seguir e ter a base da nossa família, né? William, eu Nossos vi filhos, tudo. um vídeo, até a Roberta tá falando, tô lembrando. Esse vídeo, o homem conta o seguinte, que ele estava na igreja, eles são de uma igreja, né? Eu acho que evangélicos. Tava com um pastor ali conversando e a esposa dele não estava, que era uma reunião entre alguns da igreja apenas. E esse vídeo vi na internet e o homem conta dessa forma. Que, de repente, a hora que ele viu lá, tá aquele tanto de pessoas, tinha uma mulher diferente lá, sentada. E essa mulher cruzou a perna. E ele é casado, né? E aquilo ali, na hora que ele olhou, pareceu um encantamento. E ele ficou com aquela mulher na cabeça, pensando com aquilo, e não tirava a mulher da cabeça. E uma voz veio para ele e falou assim: não conta para sua esposa, não. E ele não contou para a esposa dele. E ficou com aquilo na cabeça, não conseguia tirar a mulher da cabeça. Dormia, acordava, orava, colocava o joelho no chão e não tirava a mulher da cabeça. Aí ele pegou, chamou a esposa dele e contou para ela.
e falou para ela assim: olha, amor, teve uma mulher na igreja que mexeu comigo. Eu já orei, eu já tentei tirar aquela imagem da minha cabeça de todas as formas possíveis, mas eu penso, eu não sei o que eu faço. Na mesma hora, ela orou por ele naquele momento, pedindo a Jesus que ela era a única mulher que tinha o direito de estar ali na cabeça dele, para que Jesus pudesse tirar, né, da cabeça dele aquele sentimento que aquela mulher causou ali, com aquele olhar, com aquele gesto de encantar o homem, né? E naquela hora o homem já se ligou e nunca mais assim, ele pensou naquilo. E a reflexão que esse homem fez foi o seguinte, né? Que o homem, ele tá aí no mundo e tudo em volta está tentando corrompê-lo, né? Então imagina um homem que ama sua mulher e ama a Deus, ele está sendo tentado também. Às vezes é uma mulher que está ali interessada, né? Não está nem se importando com o símbolo da união que é a aliança, né? E aí ela vai tentar seduzir aquele homem. E se o homem não compartilha isso com a esposa, com a mulher, né? Se ele não compartilha, ele não se liberta. Então, Deus deu ao poder da mulher de libertar o homem de seus problemas. E o homem tem que usar isso com sabedoria, tem que contar para a mulher. Ele falou assim, o Gustavo já fez isso algumas vezes, de amigo dele que chegou nele falando alguma coisa. Ah, deixa eu te ajudar com isso, tá mexendo com isso e tal. E era um amigo lá daquela época da escuridão, que estava chegando agora na nossa vida, nesse momento em onde que a gente está fortalecendo a nossa história. E aí eu falei para ele, olha, condiz com que a gente está, né? E aquilo ali já fez ele rejeitar aquele tipo de aproximação, sabe, William? Então, eu vejo que, assim como isso me pegou muito, porque pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Nós somos casais, mas a gente tem vida social, tem trabalho, a gente vai percorrer aí locais que a gente não vai estar sempre junto. Sim. E a nossa lealdade é, mesmo que aconteça, a gente não sentir vergonha de falar. Né? Às vezes uma pessoa passou na rua, piscou para alguém, aí você ficou com pensando aquilo, não, por que a pessoa está piscando para mim? O que será que está acontecendo? Né? Chega na sua pessoa e conta, fala, fulano piscou para mim. Porque aquilo ali vai te libertar daquele encantamento, que às vezes é coisa que não é boa, que está vindo aí para poder firmar os seus propósitos. Às vezes a Roberta lida melhor com isso que eu. Que às vezes a pessoa passa, aí ela fala que a pessoa tá olhando. Eu falei, que a pessoa tá me olhando? Aí ela fica, não, só. Eu falei, mas que tá me olhando? Não conheço ela. Gustavo também eu faço desse jeito. Passa vergonha na gente. Olha, me olhando, pô, não conheço. Aí fica me olhando, piscando pra mim, não te conheço. Ué, tá doido? O Gustavo também é desse jeito. O William não gosta, ninguém encosta nele também. Não é qualquer um, já não. fica É, assim, ó. fica aí, pô, tá me encostando. Não, é que tem uma mania, sabe? Vem cá. Eu falei, não, põe a mão em mim, não. Não te conheço. Não me encostando demais, não. Chega pra lá, ué. Então, assim, essa complexidade, essa forma de levar, que é a pergunta que eu quero fazer, eu quero que você conte a história, depois eu quero como é que elas receberam isso, né? Namorar, hoje vocês estão noivos, como é que foi o preparativo? O que você pensou na hora, o que aconteceu na hora do pedido, né? As pessoas hoje em dia querem fazer tudo de qualquer jeito, né? Tem que caprichar, viver as etapas, entender, porque faz tudo de qualquer jeito, a palavra já diz, de qualquer jeito, né? A gente tá aqui, né? Tem uma base, a gente quer fazer da forma, não é da forma correta, mas é da melhor forma para todos nós, né? Como é que foi o pedido, irmão? Como é que foi o pedido, cara? A hora que você pensou assim, ó, vou pedir ela. Isso, foi o seguinte, a gente já tava conversando sobre isso. Não ia fazer nada surpresa. Só que depois eu parei pra pensar. Ela ainda me disse assim, a gente compra as alianças junto, né? Como se fosse comprar uma casa junto, tal, pra não ter aquele negócio de surpresa. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Mas eu falei, tá, amor, vamos ver direitinho. Foi chegando próximo da prova, uma das provas mais importantes da minha vida. Graças a Deus já passou. Agora vamos para as próximas. A próxima, né? Eu pensei, eu vou falar com ela. Chamei ela e falei assim, o negócio é o seguinte, eu fui olhar a aliança, tá tanto. Eu acredito que a gente consegue pagar ela até eu consigo pegar ela até o fim do ano. Aí eu vi que ela já deu uma murchada, né? Falei assim, ela murchou. É isso que eu queria. Porque antes, todo mundo que chegava perto da gente falava de casamento. Aí eu falava, não, eu tenho que esperar ela esquecer. Mas que mulher que esquece? De jeito nenhum. Então eu tive que elaborar uma outra história.
Aí eu peguei e conversei com um colega meu, né? Que a gente ficou hospedado lá em Santa Catarina na casa dele. Aquilo ali é amigão. Uhum. A Natália conheceu. Aquilo ali é irmão. O Bruno. Isso. E aí eu fui pra casa dele, cheguei, eu tinha chegado, na verdade, eu acho que uma semana antes da prova, antes da gente viajar, na verdade. Eu fui lá na joalheria lá, olhar a aliança, e falei, é essa aqui. Fui escolher tudo certinho e tal. Paguei a aliança e vim embora. Fui pra casa pensativo. E toda hora que a Natália ia no banheiro, eu tirava a aliança de um lugar e eu colocava no outro. Cara, porque eu não tinha lugar pra esconder. Pra esconder. Tirava de um, colocava no outro e tal. Até que finalmente chegou o dia da viagem. Mesmo na viagem, eu tive que ficar tirando, escondendo a aliança, cara. Eu tirava do bolso, colocava na mochila. Na hora que era na mochila, eu tirava da mochila e punha no bolso. Até que eu cheguei lá na casa. Natália dentro da casa do cara não descolava de mim. Não descolava. Aí teve uma hora que eu apelei, peguei e entreguei pra esse vira, irmão. Eu não sei o que você vai fazer, não sei o que vai acontecer se vira. Entreguei na mão dele. Aí saí pra corrida, né? Mas o importante foi que eu pensei, falei, cara, eu tenho que fazer uma coisa difícil pra mim, porque querendo ou não, é uma prova, uma preparação. Todas as provas sempre vão ser difíceis. Não adianta você falar, o cara é bom porque o cara se preparou, o cara correu 50 e tantos quilômetros. Cara, não é. Até pro primeiro da trincheira ali não é fácil. Qualquer coisinha que ele fizer de errado, ele não completa a prova. Então eu falei, cara, eu vou provar pra ela, assim, vou mostrar pra ela o que eu aprendi com ela, que não há distância. Não há distância que, como é que eu posso dizer? Que separe eu dela, né? Entendeu? Entendi. Massa. Aí eu falei, cara, eu vou correr esses 52 quilômetros, que virou quase 55, pra pedir ela em casamento. Aí eu saí pra prova. Os 14 primeiro quilômetro, cara, eu falei, eu não vou conseguir completar essa prova. A panturrilha já começou a queimar, o joelho já começou a sentir, porque foi uma parede, cara, sem fim, foi basicamente uma escalada. E eu não tinha treinado para aquilo ali. Eu falei assim, nossa, vai começar a ter subida que dá pra eu correr quando? Aí depois de umas quase 2 horas, eu fiz os 14 quilômetros. Cheguei no primeiro ponto de apoio. Aí eu peguei um suco lá, um isotônico, fui, bebi o isotônico. Aí o corpo foi voltando. Aí a moça, bora, que você tá bem e tal. Moça, eu preciso chegar, que eu preciso pedir a minha futura esposa em casamento. Olha, e nisso aí eu já saí falando pra todo mundo que eu topava, de ponto de apoio. Aham. Até que chegou no quilômetro 30, mais ou menos, ali era escalada mesmo. Tinha até bombeiro, tinha corda, então eles estavam guiando nós e tal. E o cara me ajudando, eu peguei e falei assim, irmão, eu preciso de completar esse negócio aqui, porque eu tenho que pedir minha esposa em casamento. Aí tá. Aí o cara falou, isso aí. Aí o outro de cima falou assim, irmão, o problema é ela não aceitar. Se você chegar lá, depois de correr esse tanto de quilômetro, e ela não aceitar. Olha Cara, só, esse porco. eu sabia que ela ia aceitar. Mas você Aham. Mas você gelou. acredita que eu fiquei remoendo aquilo lá? Eu falei, cara, isso ela falar. Não, ela não vai fazer isso comigo, não. Uhum. Deve ter Ela não pensado vai assim. fazer isso comigo. Aí depois eu parei pra pensar, e se ela falar que tá cedo? É. Nossa! Aí de repente eu cheguei lá em cima. Aí eu comecei a pensar comigo mesmo, cara, como é que o Bruno vai me entregar a aliança? Tá com cara, né? E nisso aí, cara, eu fiquei pensando nisso aí, porque nós não tínhamos combinado como é que ia acontecer. E Aham. continuei correndo, a prova foi passando, o tempo foi passando, as dores foram sumindo, na hora que eu fui ver, eu tava deslanchando, fui embora, acelerando. Aí pra você ver a guerra de emoções ali, aí chegou no quilômetro 40, eu falei, nossa, falta 12 quilômetros, né? Pra quem já correu 40, falta 12. Tá chegando. Aí a moça lá do ponto de apoio falou pra mim assim, pode ir que só tem mais uma subida. Cara, não acredite nessas palavras desse pessoal de fora, principalmente de fora. Só tem mais uma subida. Nossa senhora, eu fui subindo, o negócio já começou a dar cãibra de novo. Aí na hora que chegou lá em cima, assim, no último topo, o céu abriu. Eu tava vendo a cidade lá embaixo, assim, e as nuvens abrindo, assim. Aí parece que clareou, sabe?
Falei, a Natália vai casar comigo. É um sinal, né? A Natália vai casar comigo. Aí eu desci e tal, fui chegando. Aí, por fim, era 2 quilômetros de asfalto na chegada. A gente chegava, tipo, numa Avenida Ibiara da vida. A gente chegava dentro, saía da serra e já caía numa Ibiara da vida lá. Caí, aí já dei de topo com o último ponto de apoio. O cara tinha energético Red Bull. Eu nunca tinha visto energético num ponto de apoio. Bebi aquele energético e continuei correndo. E aí já veio aquela tristeza de novo. Falei, cara, como é que o Bruno vai me entregar esse negócio? Cadê o Bruno? Como é que eu vou achar ele aqui? Isso, aí eu saí correndo, aí peguei lá o energético, fui correndo, de repente, cara, eu olhando pro chão, porque eu já tava assim, né, de 1% de bateria, eu olhando pro chão, de repente ele me cutucou, ele tava no ponto de ônibus me esperando. O ponto de ônibus estava 1,5 km de distância da linha de chegada. Inteligente, hein? Amiga e amiga, hein? O cara pegou o telefone, ainda me filmou, bora. E ainda me xingou, ele falou assim, não, toma essa aliança aqui, cara, eu não vou te correr com você não, você correu 50 km, eu ainda não te acompanho. Na hora que ele falou isso aí, eu dei uma risadinha, já clareou de novo. Peguei a aliança, pus na mão e fui. E o povo, bora, cidade inteira, cara. Cidade inteira, tipo, gente que não tinha nada a ver com o evento lá na rua, buzinando, isso aí, bora. Aquela história agora eu chego, né? Agora eu chegar, né? Aí eu cheguei, eu não sei o que aconteceu, que eles já tinham programado lá, que parece que a organização deixou a Natália me entregar a medalha. Ele falou, fica aqui. Eu acho que o Bruno, vai... ele falou pra eles. Aí falou, não, quando ele estiver chegando, você põe a medalha nele. Detalhe, aí eu lá entrei pro bolsão. Já era regra. Bolsão da largada, só atleta. Não entrava ninguém. Aí, assim, né, foi a vez que eles entregou a medalha pra ela entregar. Aí na hora que eu virei ali pra dentro, tipo um parque, né? Um parque de exposição, um palco grande e tal. Na hora que eu entrei lá pra dentro, assim, eu escutei o cara no microfone, depois de 9 horas, finalmente, o cara conversando com ela, chegou a grande hora, né, que você tava esperando ele chegar e tal. Eu falei, isso aí pra você ver, todo mundo já sabia. Menos eu, né? Aí na hora que eu cheguei lá, até ela pôs a medalha, aí eu ajoelhei. Pra quê? Ajoelhou? Não, foi bonito, a hora que ele ajoelhou, emocionante e tal, mas aí eu pra senti levantar... dor da cãibra. Na hora que eu senti a dor da cãibra, eu pus a mão. Você já percebeu que quando você sente a cãibra e você põe a mão nela, dói mais? Porque você assusta. Na hora que eu pus a mão aqui assim, ó. Que viu, o né? buraco, assim, era um buraco, tava afundando pra dentro da perna. Aí que doeu. Aí eu já levantei gritando e tal. Mas eu fiquei aliviado, porque o pedido de casamento deu certo. Entendeu? Aí ainda brinquei com um rapaz lá da organização e tal. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu falei, que loucura, né, cara? Que loucura você achar um rapaz vindo lá de Minas Gerais pra vir pedir a esposa de casamento aqui. Ele falou, loucura não. Isso aí todos os homens precisavam, todos, não a maioria, todos precisavam de levar isso como exemplo. Porque muitos não têm coragem de fazer uma coisa dessa. Muitos não pensam em fazer uma coisa dessa. Acha que mulher é uma coisa ali, vou casar, vou comprar isso, vou juntar, né? Vou juntar e pronto, exatamente. Foi basicamente isso que ele quis dizer. Ele falou assim, parabéns, felicidades pra vocês, que Deus abençoe muito a união de vocês. Que massa, cara. Acabou, cara. E como é que foi receber? Como é que é agora o outro lado? Do outro lado, eu só queria que ele chegasse bem, né? Eu acho que quando a gente fica esperando prova, principalmente prova trail, que tem, né, inúmeras possibilidades, aí eu vendo pessoas chegando machucadas, vendo pessoas chegando ali, né, ruim mesmo e tal. Eu só queria que ele chegasse bem. Quando ele chegou, eu peguei a medalhinha, né, e fui toda feliz lá. Aí ele ajoelhou. Quando ele ajoelhou, eu só agradeci a Deus. Falei, ai, Deus, grata, né? Porque eu vi que era um propósito dele para minha vida, né? O que o Gustavo estava fazendo ali já era cumprindo isso, né? Porque eu estava ali naquela união já firmando. Para mim, ele já estava ali naquele lugar de esposo mesmo. Eu já estava como se diz, me treinando a ser a esposa dele, né? Mas ele, até meu pai fala assim, rapaz, ele ajoelhou nos pés da minha filha. Né? E olha pra você ver, isso daí veio da voz de um homem que jamais faria isso, né? Por quê? Porque veio de outra época, né? De outro tempo, onde a mulher não era esse lugar importante, tão importante assim, ou isso era coisa de romances, né? Então eu vi ali que o Gustavo, ele honrou a nossa história,
me deixou muito feliz, meu coração ficou estagnado, sabe? Eu não sabia se eu agradecia por ele estar vivo e bem, ou se era realmente um momento para mim, porque a prova já é tão importante para ele, que ele tornar a prova dele, que é tão importante para ele, importante para mim, aí me provou o quanto, né, a gente sentiu tá certo. importante. Exato. Porque aquilo ali é o que ele ama fazer. Então, ele me incluiu em algo que é importante para ele, ou seja, ele correu 50, ele correu 52 quilômetros e me pediu em casamento. Ele podia ter me pedido em casamento a qualquer outro momento, mas ele quis incluir a nossa história em algo que é muito importante para ele, né? Então, ali eu senti que a gente junto ia ser para sempre mesmo, porque ele me incluiu naquilo que é mais importante para ele, ou seja, ele deixou de lado o quanto aquilo era importante para ele, para tornar aquilo importante para nós, né? Então, fazer assim a união mesmo do que a gente estava fazendo junto, sabe? Então, assim, foi muito, muito feliz. Eu olhei para o lado, assim, o Bruno tava chorando, né, amigo dele. Aí eu vi o quanto que esses amigos verdadeiros são, São né, importantes, né? importantes. Porque além dele não deixar eu descobrir, ele fez de tudo para que desse certo, né? E ele chorou mais do que eu, porque na hora eu fiquei em transe, assim, né? Eu não conseguia muito responder com as emoções. Uhum. E ele não, ele chorava, uma felicidade, vendo ali o amigo realizando o objetivo. Então, é assim como eu acho que eu chorei mais, assim, fiquei mais emocionada com o pedido de vocês do que com o meu, porque no meu pedido de casamento eu queria ver se o Gustavo estava bem. Tanto quando ele levantou que deu cãibra, eu esqueci do pedido, eu fui querer saber se ele estava bem, sabe? Assim, se a câimbra estava passando, porque foi só uma confirmação do que já era real, sabe? Para mim, assim, foi muito lindo. Eu vejo que eu vou ter um orgulho, assim, muito... Orgulho não, uma honra, né? Porque orgulho, ele tem duas faces, né? Orgulho de coisa ruim também. Então, a gente não usa muito essa palavra. Eu vou ter a honra de contar essa história para os meus filhos, para eles contarem para os nossos netos. E eu acho que esse é o exemplo que você falou antes, né? Da gente começar que a gente não somos espelhos. Então, se esses exemplos não fortificarem a humanidade, os maus exemplos vão, né? Então, a gente tem que ser o bom exemplo, assim como vocês, né? Então, a nossa história é tão similar, tão parecida, É. né, É Roberto? verdade. É Eu aquela, tive- né? A parecida. gente tem que ser para nossos filhos o que os nossos pais não foram, né? No caso, o seu caso de não ter muito contato com o pai foi o mesmo caso meu. Uhum. Eu nunca tive, na verdade. Eu, com 5 anos de idade, eu fui para casa da minha avó, fui criado por ela, e depois de maior que eu comecei a ter contato com a minha mãe. Na verdade, a gente parou de se estranhar, né? Que era uma coisa Hum. que eu precisava de um pouco de maturidade também para entender. E a partir desses momentos assim, né, agora que eu tô junto com a Natália, eu passei a ver que é um aprendizado que eu vou ser para meus filhos o que meus pais não foram, entendeu? E Uhum. assim, segue. E do lado de cá, o dia que, né, eu fiquei na dúvida de como pedir. Eu sou muito assim, igual, por exemplo, quando eu gosto, né, igual eu amo ela, eu falei, não, tem que fazer um trem extraordinário, eu tenho Fora que... do normal, né? Nossa, não, tem que fazer um negócio assim. E eu tive um Bruno, né, na verdade o Pedro, grande Pedro, um abraço, irmão. Cheguei na academia, eu cheguei assim, Pedro, vou pedir a Roberto casamento, cara, mas eu tô em dúvida do que fazer. Aí ele, daquele jeito dele, porra, vamos ver. E nós conversando, aí eu, Réveillon, final de ano, né, conversei com o Léo também, o Léo deu ideia. Aí o Léo, eles conversando assim, conectando as ideias, final de ano, né, na hora do Réveillon, estourou ali, virou a meia-noite, é interessante. Eu falei, é interessante, mas tá pouco. Aí eu falei, não, não sei, cara. Precisa de alguma Uma coisa. coisa. Aí eu conversando com o Pedro falou assim, pô, cara, vocês não vão participar do desafio do Barreiro? Eu falei, vamos. É lá, ué. Eu falei, cara, vai ser muito massa. Vai ser lá. E aí eu já saí, fui olhar a aliança, fui no lugar 10 mil. Falei, nossa, dá não. Fui no outro lugar ali, 8 mil. Falei, nossa, mas Ainda que isso, não, gente? tá Não dá não. Tem o carrinho comigo. Fui pra internet, né? Olhando na internet, achei. Falei, essa aqui vai dar. Aí eu montei todo um sistema. Conversei com o Matheus, falei, Matheus, vai estar assim, assim, assim. Aí o Matheus quase que entrega, porque o Matheus é mais reservado. E o Matheus virou pra ela e falou assim, ainda bem que ela não pegou. Aí eu vou lá ver vocês correr. Eu falei, vai ser?
Aí ele foi esperto. Não, é a sua primeira corrida, não sei o quê, eu vou lá te ver. Aí ela, então tá. Aí eu falei, entregou. Ela é esperta, mulher esperta. Falei, pegou. Pego. Aí eu conversei com o Léo, da oficina da imagem. Falei, Léo, vai lá. Ele falou assim, não, ele que se importou. Ele falou assim, eu vou lá tirar foto de vocês. Eu falei assim, ele falou, que hora que é a corrida? Eu falei, ó, a corrida vai ser tal hora, a gente deve chegar a tal hora. Eu falei, chega um pouquinho depois, porque se ela te ver lá, acabou. Aí ela pega. E tava tudo armado pro dia e tal. Aí a aliança, eu comprei pela internet, a aliança chegou, né? Como sempre, Tudo certinho. eu dou uma bobeirinha ali, né? Ainda bem que foi a minha ficou um pouquinho menor. A minha, eu acertei a dela e errei a minha. Errei a minha. Tá, aí a aliança chegou, eu guardando aqui. Foi igual você, irmão, guardei num lugar aqui, depois... Nossa, acho que aqui vai achar. Levei pra outro lugar. Isso, a cabeça Nossa, fica aqui vai achar. Nossa, eu vou levar pra outro lugar. Aí, então, no dia, a gente tava organizando. Acho que o que foi o intuito também, que eu sou... Na hora que a Natália me perguntou, foi algo que eu falei na hora. Né? Falou assim, foi algo programado? Eu falei, foi. Como eu sou um cara de palavra, foi o melhor momento. Porque a gente conversando, aí eu falo pra ela assim, não, casamento só 2000. Pedido de casamento é só em 2025. Então, se eu falei... Aí ela falou assim, não, então tá. Então ela não tava esperando. Uhum. Aí eu armei toda uma situação que eu falei assim, tem que ser agora, porque se virar 2025, Aí não vai ser qualquer surpresa. momento ela já tá esperando. É que eu falava assim, ó, você só me impede de casamento depois que eu formar. Isso, isso. Aí, por Só que eu exemplo... esqueci que eu já tinha entregue meu TCC. Então eu já tinha informado. Aí ela formou, eu falei, nem vai tava. formar, então se virar 25 ela pegar a carteirinha, formou tudo, aí eu peguei e Pronto, falei assim, perfeito. 24, né, amor? 24. Aí eu falei assim, ó, se virar, ela vai pegar e vai... Qualquer coisa que eu fizer, ela vai descobrir. É. Então chegou o dia, engraçado que a bermuda, aí ficava as duas bolinhas da aliança aqui, assim, ó. Nossa! viu? Aquela baguezinha, ó. Vi não. Aí eu fazia o quê? Aí eu chegava com ela pra cá, assim, né? Aí nós correndo, E eu sou detalhista. Nossa, eu reparo o cabelo branco assim na cabeça. Aí aqui eu chegava o trem pra cá e eu movimentava o trem, vinha pra cá. Eu falei assim, nossa, essa... E como eu tava dirigindo, a aliança tava de cá. Falei, se ela esbarrar a perna aqui, ver. pegou. Aí eu falei, não, tem que pôr de cá. Mas a gente tava conversando no sofá, assim, ela tava do lado de cá. Falei, nossa, e que trem? Nossa, não pode dar errado, não. E que nervosismo, e que trem e tal. Deu certo. Chegamos lá, fizemos aquecimento, começou a corrida. Eu falei, agora começou a corrida, agora vai fluir, beleza. Aí foi, tá, vamos lá, e ela começando, iniciando a corrida, né, aí focada ali pra incentivar ela, vai lá, você consegue. Aí eu falei, aí no final você dá o tiro, hein, você entrega tudo que você tem. Aí na hora do tiro eu fiquei um pouquinho pra Falou trás. Assim, chega lá, você não senta não, viu? É. Falei, não, mas eu quero sentar. Não senta não. senta, não. Vai correndo, você não vai chegar lá e sentar não. Porque eu acabo de correr, eu já sento. Foi Eu- isso molinha. mesmo. Isso é típico. Não senta. E eu me que desgrama, gente, eu quero sentar. Senta não. Nos bastidores eu treinei corrida e o pessoal falou assim, ó, se você ajoelhar você vai dar cãibra. Mas eu falei, cara, mas é só 5 km. Falei, você vai correr o risco? Esqueceram de avisar o Gustavo. Não, mas eu já sabia que ia dar cãibra. Vai correr o risco? Falei, eu não vou correr o risco. Eu falei, se a minha perna não vai cair. Não Aí vai na hora- cair, tá bom. Na hora que eu ajoelhei, Pá. na hora que eu ajoelhei, eu fiquei um tempo ainda. Eu acho que na Aham. hora que eu dei um movimento brusco pro lado ali, Ela que contraiu. por um minuto passou pela minha cabeça. Não vai dar cãibra. É. Não, cara, por um minuto passou, e na hora que eu fiz um movimento brusco, eu já falei, não. Mas aí você não correu esse risco. Não, você não correu. Não, aí o que eu fiz, pessoal? O Ronaldo que me falou, cara, quando você fazer corrida, você não ajoelha. Falei, beleza, eu fui pra academia treinar corrida e fazia a fundo depois. Pegava o movimento do você afundo. fortaleceu. Eu Ele fortaleci. fortaleceu pra pedir. Gênio. Aí eu fui lá, corria Tá vendo? e Você fazia o não conversou com afundo. ele antes. E fazia o afundo. Eu falei assim, pensa pra você ver, duas vergonhas. Primeiro, pô, o professor tá dando cãibra. É verdade. Segundo, né, na hora do pedido de casamento eu tô lá, porque eu sou muito expressivo, né? Doer demais. Falei assim, eu vou me preparar pra mim não dar essa cagada lá na hora. Beleza, fui, treinei, fiz os afundos, chegou lá, foi beleza. Na hora da chegada ela deu o tiro, eu fiquei um pouquinho mais pra trás. Ela cruzou e ela Nossa, faleceu, gente, porque esse pelo foi o amor de melhor Deus. tempo dela. E ela, Foi. tá, chegou muito Eu cansada. Eu ia Assim. 5 km. Aí o Léo já 30 chegou. minutos, eu fiz em 26. É, isso Olha, mesmo. você É vê. a prova, te incentiva sua É. cabeça a virar a chave. O Léo já chegou, já deu uma piscada. Aí eu fui lá, fiz o retorno, né? Já tirei assim, olhei pra ela, posicionei ela. Me posicionou. Até posicionei ela assim. Peguei, O ajoelhei, que pá. tá acontecendo? E pedi, ela olhou pra mim assim. Aí o pessoal fica me zoando, você é esperta, hein? Gente, eu não tinha nem Levou a fôlego. menina pra correr.
deixou ela cansada, Tinha nem Matou como ela. não tinha falar nem não. como ela falar não. Eu falei, claro, tudo é estratégia, não sou bobo não, ué. Ué, ele joga pra perder, né? É, ué. E como é que foi receber, mano? Qual que foi a sensação? Né? Nossa, você me conhece, né? Assim, não parece, mas eu sou muito vergonhosa. Não gosto que olhem pra mim. E eu sou uma pessoa grande, Todo né? mundo tava te olhando aqui. Não, e eu sou uma pessoa grande, todo mundo me olha, né? E chegou lá, eu fui sendo as atenções. E aí eu tava toda suada, cabelo caído, e custando a respirar, e chegou, e eu olhei, na que eu olhei a aliança, eu não tava enxergando o que tá na mão dele, eu, o que é isso? É redondo? Aí eu vim com a aliança, eu o pedido, e agora? Aí eu só balancei a cabeça. Não saía nada. Aí chega a Natália com o microfone pra mim. E eu falo, misericórdia. Ainda bem que ele gosta. Aí já pegou o microfone e já falou. Mas assim, Foi lindo, foi foi lindo. muito emocionante. A gente Foi lindo. vai levar pro resto da vida, né? História pra contar, né? Aquele dia... Ainda bem que foi teve muito- registros, né? Teve registro. Foi muito lindo, assim, ver vocês ali iniciando, né, a família. Porque a família é quando a gente determina, né, William? A gente falou sobre isso. Eu me emocionei de novo agora aqui, tô quase A chorando. gente emociona, né? É, a gente emociona. Eu vi que a hora que o Gustavo tava contando, eu olhei pra É, Roberta tá com um muito, olho né? cheio d'água. Porque a gente também fica feliz com a felicidade dos outros, Com né? É uma certeza. emoção muito bonita, assim. E ver vocês ali, o William todo disposto, né? Você viu o tanto que era importante pra ele também, né? Dar certo, né? E os amigos fico lá, muito né? Todo mundo feliz. ajudando. A Todo mundo Nicole ajudando, contribuindo. chorando. A Nicole também, não pode Nossa, deixar de falar, foi importante. Foi importante demais. É muito bacana. Meninas, as duas últimas perguntas. O que vocês falariam para as pessoas que hoje, né, no Dia dos Namorados, perdeu esse encanto do processo? Namorar, a importância do noivado, a importância de casar mesmo. Não é aquele negócio de juntar. O que vocês falariam para as meninas? Eu falo, eu uso uma frase assim, ó. Ninguém perde por amar. Quem perde é quem não sabe receber o amor. E com o tempo a pessoa vai ter que aprender, né? Então, assim, não é bem uma dica, é viver, né? Ter paz, ter calma e saber amar o próximo, independente de quem seja, né? Então, ame. Seja leve, confie em Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, porque se amando a Deus sobre todas as coisas, os problemas se tornam tão pequenos, né? As coisas ficam tão simples, e aí você vai vivendo em paz. E a vida é isso, gente. Não se preocupe com o amanhã. O amanhã é de Deus. Ele sabe o que faz, né? E a gente vive assim, né, amor? Eu penso também que nem a Roberta mesmo, assim. Eu penso dessa forma que é uma pessoa que perdeu o encanto pelo relacionamento, que às vezes teve muitas decepções, né? Pode ficar achando que o que a gente está vivendo aqui é fora do normal, que é fora da curva, mas assim como muitas pessoas, nós também já tivemos decepções, também desilusões, Isso. chegamos a pensar, será que vai acontecer assim comigo? Será que não, né? Mas o mais importante é você saber o que você merece, né? Exatamente. Você merece ser uma pessoa que vai ser refém das circunstâncias da vida? Ou você vai escrever uma história, né? Então, assim, eu decidi escrever uma história, né? Eu decidi isso muito antes de conhecer o Gustavo. Que eu queria me casar, que eu queria ser mãe, que eu queria ter uma família. Então, essa seria com a melhor pessoa possível. E graças a Deus eu encontrei essa pessoa. Né? Mas por quê? Porque eu me coloquei no lugar de ser assim. Então, você quem tem que ver o que você merece, não condicionar ao que os outros te oferecem. Porque o que você merece pode ser mais. Às vezes alguém está te oferecendo o mínimo e você está achando que aquilo ali é o máximo. Né? Às vezes a pessoa encontra alguém que vai ali levando o relacionamento de qualquer maneira, e aí você acha que é só aquilo ali mesmo, que foi o que veio. Mas não é assim. O que você merece? Né? O que você quer? Ser refém das circunstâncias ou escrever uma história? Eu acho que é por aí. E o tema, né, irmão, do episódio, né? O que você falaria para aqueles homens, né? Porque tem muitos que negam, né? Acham que viver a dois não é interessante, às vezes acha que é um fardo, acha que não vai crescer-se. Tem uma frase que eu acho ridícula. Se quer ir mais rápido, vai sozinho. Né? Eu acho que isso Não faz cabe sentido, né? cabe em outro lugar. Mas por que você falaria para os homens, né? Viver a dois. Aquele que tem aquela dificuldade, que ainda às vezes não acredita, que às vezes ainda está fechado, que ainda não conheceu a felicidade alegre, leve e ter paz que a gente tem.
Eu acredito que para essas pessoas que têm essa dificuldade, porque eu já fui uma delas, né? Eu acredito que é tudo no seu tempo. Essa hora vai chegar. Só que ele vai demorar um pouco a adaptar com aquela pessoa certa. Só que se ele não acordar a tempo, ele vai perder ela. Aí vai ser difícil encontrar o caminho dele. Porque é uma coisa assim, que a dois é tudo mais fácil, literalmente. Literalmente. Porque você consegue construir a sua família mais fácil, construir as suas coisas, vamos dizer, em relação a financeiro mais fácil A gente tá também. comprando uma casa, eu não compraria sozinha. Ele Exatamente, eu também não compraria. Eu não Uhum. pensaria em comprar sozinho. Vou pagar aluguel o resto da minha vida. Se a casa ficou cara aqui, eu pulo pra uma outra menor, eu sou sozinho. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você vai se sentir sozinho, vai se sentir vazio, você vai se cobrar uma certa hora, você não vai se sentir uma pessoa boa o bastante porque você vai estar ali sozinho, então você vai perceber que se você não tem ninguém é porque você é uma pessoa vazia. Uma pessoa sozinha, uma pessoa que não é boa. Então, a vida a dois, ela é melhor em todos os sentidos. Então, o meu conselho para o pessoal de fora que não acredita nisso, procure no lugar certo. Ou então, espere que a hora certa vai chegar. É isso. A última pergunta. A gente vê muito falando, os coaches falando, as palestras falando, que a maioria dos casais separam por vida financeira. Né? Como que vocês pensam, lidam, planejam, né? Vocês acabaram, parabéns, né? Adquiriram uma casa pertinho lá da mãe da Roberta. a gente estava comentando sobre Legal, isso. parabéns. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês pensam em levar a vida, né? Conta aí, amor, como é que a gente pensou em lidar com isso? Deixa você falar primeiro, depois eu completo aí. Bom, a gente tem que. As pessoas têm que entender que quando tá junto e tem um objetivo, às vezes você não vai conseguir caminhar com outras pessoas. Você tem que se restringir um pouco, né? Eu trabalho muito, o William também, nem se fala. Então a gente une o meu com o dele. E o nosso objetivo é casar em breve, ter a nossa casa. Então a gente economiza no que dá, né, amor? Mas também não deixa de viver. Por que os casais às vezes se perdem, né? Foca num objetivo e esquecem de viver a dois. E quando vê, ali já perdeu o encanto do casal. Não conquistou nada que queria e perdeu o encanto. Então a gente é mais isso, né, amor? É trabalhar, a gente vai se unir e no tempo de Deus também. Não ir afobando também, não. Às vezes a pessoa fica muito acelerada, nossa, eu tenho que comprar uma casa e casar. Aí às vezes fica tão aqui que esquece de cuidar, esquece de dar carinho, quer não conquistar a casa, às vezes a pessoa nem tá do lado Não mais, adianta. né? Esquece de viver, né, Esquece com a de viver, pessoa. exatamente. Uma dica é pros homens, o homem fica assim, não, o meu dinheiro, ela não sabe, ela não põe a mão, ela não, gente. É igual eu falo com a Alberta, é nosso. E ela também tem esse intuito, né? Esse pensamento. É nosso. Se é 1 mais 1, é 2. Não é 1 aqui e 1 lá. Mas só que eu tenho as minhas obrigações. As minhas obrigações é cuidar dela. Eu sou o provedor. Sim. Então, por exemplo, assim, o que ela ganha dela é pra ela contribui, mas ela vai cuidar dela. Cabelo, unha, essas coisas, né? Sim. Ela vai cuidar. Porque tem casais que fica assim, ó. Acho engraçado. Você trabalha, eu trabalho, então eu pago a luz, você paga a água. Não. A responsabilidade é minha. Quem mantém um lar sou eu. E ela, né, trabalha, o que ela quiser contribuir será muito bem-vindo. Mas as obrigações de o lar, da casa, são minhas. E o que a gente deseja, né, a gente até conversou, amor, Amor, pode imitar. quando a gente casar, a gente vai ter conta conjunto? Falei, claro. Com certeza. Porque a gente, a primeira né? coisa que a gente Porque é o seguinte, a gente determinou. vai casar, conta conjunta. Por quê? Se eu morrer, eu vou deixar pro governo? Não. Ela fica, você tá doido? Na hora que eu falei, você até me deu dúvida. Você tá doido? Eu falei assim, ó, amor, infelizmente, eu sou homem e eu tenho que preparar você, a família, pra quando eu não estiver aqui. Porque se faltar, vocês não estão em falta. Porque imagina, aí tem lá, sei lá, X no banco, tá no meu nome.
até fazer inventário, fazer tudo Pra ela isso. receber. Pra ela, porque Se tem que tiver ser um filho, pra ele vai ela. fazer. Aí tem muita gente que fala assim, eu não vou deixar nada não, porque se eu pular amanhã gasta tudo. Aí é imaturidade, o pessoal tá numa prateleira que É precisa de baixo, Isso. né? estudar um pouquinho mais, Maturidade, né? porque ela vai ficar, por exemplo, vamos supor que você vai ter esse pensamento. Minha mulher vai ficar com. Quem que vai ficar? Cara, você não tá mais aqui. É ela que tava dentro da sua casa o tempo inteiro, até a sua morte, até o falecimento. E como é que vocês pensam, como é que vocês lidam com isso? Você falando aí, o Gustavo, tem hora que ele fica fazendo essas gracinhas também, Aham. sabe? Ele fala assim. Ele fala assim, nossa, eu acho que eu não vou chupar a manga esse ano, não. As odeia. As odeia, né? Nossa. Pós-prova sempre vai ter jeito. Eu vou chupar a manga esse ano, não. Aí ele, não, amor, mas se der errado, não, se der errado, você entra pra nossa casa lá e cuida. lá, cuida da casa direitinho. Aí eu falo, ei, Gustavo, para com de graça, né? Porque a gente, como diz, a gente tá sim. aqui vivendo o poder de Deus. A hora que ele, Isso. né, definir, a gente já não está. Então, eu não quero ficar com essa realidade aí, com esse pensamento dessa possibilidade, né? Mas, enfim, a gente pensa assim, William, a gente sabe que nós dois temos 2 empregos, né? E 4 agora- empregos dentro de uma casa só, tá? e agora a gente conseguiu criar mais um, né? Porque eu e ele, a gente abriu uma agência de marketing, que eu já fazia esse trabalho antes. Então, como a gente agora adquiriu uma casa que tem uma parcela fixa para os próximos 30 anos, Uhum. a gente Graças a Deus. precisou, graças a Deus, a gente precisou, e isso também é uma prova de firmamento, né? Sim. Com quem você vai dividir os próximos 32 anos, Uhum. né? É. Então, a gente já determinou isso. Com quem? Com quem? Eu tô comprando uma casa, né? Então, se a casa é dos dois, a gente vai ter que ficar pelo menos pelos próximos 32 anos juntos. Com certeza. Então, a gente já abriu a conta conjunta, justamente pelo processo da compra da casa, a gente já precisou. E aí, esses 2 empregos, graças a Deus, eu tenho um bom salário, o Gustavo também tem, mas a gente não queria que isso limitasse a nossa vida, porque a gente sabe que ele tem as provas, que não é barato para Uhum. custear, e a gente também sabe que depender de patrocínio, depender de empresas que precisam acreditar no projeto, às vezes é muito frustrante, porque a gente espera e não alcança. Então, de que forma que a gente poderia fazer a nossa vida ser melhor? Vamos trabalhar juntos para conquistar o que a gente precisa. Então, essa agência que a gente abriu de marketing, ela vem para poder unir o conhecimento que a gente tem e fazer um trabalho extra. Então, só com as contas que hoje a gente tem, que são empresas e pessoas que contratam o nosso serviço, a gente já tem a parcela da casa. Então, não tira do salário dele, não tira do meu salário. E aí, assim, a gente vai trabalhando juntos, que é um trabalho que a gente vai fazer assim, no horário que der, nas finalidades que a gente pode. É um trabalho que dá para se programar, que não precisa da gente ficar focado ali naquilo o dia todo. Dá para a gente fazer no final de semana, da semana toda, né? Então, para a gente, está sendo bom unir também essa mentalidade. E a partir do momento em que a gente casar, porque até então a gente não fez contabilidade, tá? Então, por exemplo, o Gustavo me fala quanto ele ganha, ele sabe quanto eu ganho, mas a gente nunca juntou os dinheiros para ver quanto que dá tudo, quais são ali, o que sobra. Então, quando a gente casar, né, aí sim, a gente vai começar a fazer uma receita dessa família. Qual que é a receita? O que eu ganho, o que ele ganha. Eu acho muito bonito, William, isso que você fala, né, de prover, de deixar com que ela tenha o dinheiro, a liberdade dela. Eu já acho, na minha opinião, que a gente pode dividir aquilo que é um benefício nosso. Né? Por exemplo, a Também. casa eu também quero contribuir. Sim. E a alimentação, eu gosto, às vezes, de comprar umas coisas que homem não gosta de comprar. Então, eu prefiro, assim, eu compro e depois divido, igual a gente tem um cartão, que a gente passa tudo no cartão. Tudo ali. Aí depois ele só fala pra mim, quanto que tá o cartão? Porque ele sabe. Aí ele fala assim, aí eu falo, nossa, amor, tô com vontade de comer isso. Aí ele fala assim, pode comprar, amor. Aí eu, com cartão, ele pode comprar. Porque ele vai pagar o cartão. Então, assim, a gente sabe que a gente tem essa tranquilidade, né? A gente não deixa o dinheiro ser também uma divisão, né? O dinheiro, ele precisa ser a união. Porque o dinheiro bem trabalhado, ele é sábio, ele trabalha pra gente, ele faz a gente prosperar, ele rende. Agora, imagina se eu fico ali contando as moedas que o Gustavo tá gastando com um chocolate que ele gosta de comer. Um Aquilo pré-treino, né? sabe? Então, não, igual ontem ele foi lá no pré-treino, não sei por que ele fez isso, não, mas foi interessante. Ele foi lá comprar para treinar hoje, né? Que ele tem que fazer os 35K dele. Foi lá, comprou os treinos dele.
tudo lá e tal. E eu tava lá olhando um presente para uma amiga nossa que a gente ia visitar, né? E aí, de repente, ele me entregou R$ 100. Eu falei, o que é isso para você? Eu falei, pra quê? Ele falou, presente. Eu falei, ué, mas pra mim, um presente, assim, de repente. Eu falei, não, é do Dia dos Namorados? Ele não falou nada, não. Se for, você vai pegar o dinheiro, você vai comprar um presente pra mim. Ele falou, não, esse daí não é Dia dos Namorados, não, esse daí é pra você. Aí eu falei, uai. Ó. Sim. Então tá. Vou fazer Então, as assim, unhas. sabe, é uma questão assim que ele fez, é um presente que ele me deu. Então, assim, para vocês verem que o dinheiro pra gente não é um problema. O dinheiro é uma solução. Quando tá faltando ali, tá sobrando aqui. Uhum. Quando eu tô precisando, eu sei que ele tem ali. Nesse Então, ponto, a gente tem que administrar é, uma empresa, né? exatamente. Administrar a empresa, Só né? que aí vai ficar uma empresa mais séria, né? Com Uhum. contabilidade a partir do momento que a gente divide a casa É. e todas as finalidades ali é para prover a família. Prover, né? Porque até então, como eu tô morando com ele paga tudo na casa dele, Uhum. né? Inclusive, ela sentou na mesa uma vez pra fazer conta, pegou e falou assim: eu vou pagar a água e a luz desse mês. Aí eu tá. Aí quando foi ontem, eu falei, cara, por que eu falei tá? Não, tá errado isso. Aí eu peguei e chamei a Natália. Natália, você pagou a conta de água. Eu tinha recebido a notificação, né? Que tava atrasado e tal. Mas assim, é uma conta. Geralmente, assim, 2, 3 dias, eu não esquento muito a cabeça, né? Uhum. Natália, você pagou a conta de água e de luz? Ela só visualizou. Aí eu pensei, ela não pagou ainda. Eu acho que ela tá pagando agora. Se você não tiver pago, não precisa de pagar, que eu acabei de pagar. Eu só Aí, na mandei os verdade, ela prints lá tava pra ele que eu procurando já era os tinha prints. pagado. Ela tava procurando os Os prints que ela prints, tinha já pagado. tinha pago. A gente pagou as contas 2 vezes, mas parece que reembolsa, né, amor? Não, a gente já manda o estorno no aplicativo, pede o estorno no aplicativo, aí eles verificam se é real. Aham. Então E tava lá manda os de volta. prints que eu paguei, ele pagou. Aí ele ainda falou que eu era grossa com ele, que ele tava querendo fazer, que era Uma pra... gentileza? É. Era. Querendo Eu ia prover. fazer uma surpresa, cara. Aí ela falou, não, mas sem comunicação não tem Não jeito. dá, né? A gente tem que comunicar, gente, uai. Né, Falei, assim. não, eu vou pedir o estorno aqui e tranquilo. Aquela pergunta que não pode faltar, né? A última... A mensagem, né? Todo mundo que passa aqui, vocês já passaram aqui, sobre o que vocês querem passar pro pessoal no Dia dos Namorados, uma mensagem, uma esperança, né? Com O você. que vocês falariam para as pessoas? Tá, Natália. meus amigos, né, que estão nos acompanhando agora, é até estranho a gente falar para as pessoas que às vezes a gente não tá vendo, mas sabe que tá assistindo. Você que tá aí namorando já tem um tempo com uma pessoa, né? O que tá faltando para você decidir se essa é a pessoa com quem você quer viver para sempre? O porquê essa indecisão é algo que você não consegue resolver, por exemplo. Se não é a pessoa, deixe a pessoa ir, procure a pessoa certa. Se é a pessoa, não demore, né? Deixe ela segura, mostre para ela que ela é essa pessoa, peça ela em casamento, prove para o mundo que você é um homem e honra isso, né? E você, mulher, por que que esse homem que está com você, ele ainda não te pediu em casamento? Será que é porque você não é a pessoa certa para ele? Ou você já sabe que ele não é a pessoa certa para você e mesmo assim continuou ali, né? Então eu vejo que mais do que um exemplo, né, William, da gente estar aqui nesse lugar de dar certo, de fazer dar certo, é a gente falar para as pessoas que elas não têm que se acomodar, independente da situação, né? Se você não tem um propósito, sua vida não vai andar para frente. Então o seu propósito se você está se relacionando com essa pessoa, com qual finalidade? Ah, vai deixar. Até quando? Né? A gente precisa ter pontos, vírgulas. A vida nos ensina a ter início, meio e fim. Então, se você começou a namorar hoje, com quanto tempo você pretende ficar noivo? Quanto tempo você pretende comprar sua casa? Com quantos anos você quer ter seu filho? Essa é a pessoa para você dividir esse sonho? Porque tem gente que fala que, eu estou esperando achar a pessoa certa. Para quê? Você sabe o que você quer? Você sabe se você quer casar, você quer ter filho, você quer ter família, né? E eu vejo que o homem, ele chega num lugar especial quando ele casa. Só os homens casados que vão poder falar. Porque a mulher, ela se sente segura e honrada. Ela não precisa mais se preocupar em ser, digamos assim, escolhida por ninguém. Agora, o homem não, ele chega num lugar especial, ele ganha um poder. Por quê? Porque ele provém um lar.
Então, aquele homem, ele é poderoso diante de diversos outros que ainda não sabem o que quer, né? Então, se você é homem, tá aí, né, com um namoro já em andamento, resolve. Busca o seu poder, mostra para a sociedade a quem você é e o que você é capaz. Tem homem que tem medo, William, de não dar conta de uma família. Eu lembro que quando a gente estava pensando em ficar noivo e tal, aí noivou. Aí o Gustavo ficou meio assim. Por quê? Porque ele trabalha, mas ele sabe que um casamento é uma coisa séria. Então ele ficou um pouco assim, inseguro, achando que não ia dar conta, né? Agora ele viu que vai dar certo, que a gente está dando conta, que a gente tá conseguindo ver as coisas bem mais fáceis do que a gente imaginava e tá dando certo. Então, homem, não fique com medo, não. Vai honrar aí, ó, que você veio para viver. E aí, de repente, você tá prosperando com uma mulher boa do lado, a mulher tá prosperando com um homem bom do lado. Estão aí sendo exemplo, estão criando famílias. Pessoas boas têm que se multiplicar. Então, é essa a minha mensagem para todos os namorados. E que a gente sirva também de exemplo para aquelas pessoas que estão pensando em namorar sério, né? De verdade, pela primeira vez, porque tem que determinar. Fala, a primeira vez que eu vou namorar sério. Eu quero namorar para casar, essa é a palavra. Vou namorar para casar. É isso. Irmão? Faça as palavras da Natália. Eu falo muito, né? Hoje ela gastou. Eu não tenho. Ela pegou minhas frases tudo. Parece que ela Tá É lendo o convívio, né? É, exatamente. E é isso. Amor? Olha, o que eu tenho pra falar pro pessoal é assim, se posicione na vida. Pô, eu né? ia falar a mesma coisa. Olha pra você ver. Eu tô te falando. Eu aprendi com você e com o Ronaldo. É. Se posicione na vida, tenha em mente o que você quer, tenha propósito de vida, né? A dois. E não viva só por viver, né? Viva bem, façam coisas que vocês gostem juntos. Ah, não tem dinheiro. Beleza, não tem dinheiro não, mas andar na rua é de graça. Pega isso, sai andando com a pessoa, toma um sorvete, valoriza as pequenas coisas. Né? Igual eu e o William, a gente gosta muito de viajar, de conhecer o mundo. Dinheiro sobrando, a gente não tem. A gente vai lá, todo começo de ano, compra uma viagem, parcela em 12 vezes, vai pagando. Isso a gente nem vê. Aí chega o dia da viagem, é aquela emoção, aquela coisa boa, a gente renova as energias, a vida e volta bem para poder continuar prosseguindo no nosso trabalho, né, no nosso dia a dia. Então é isso que eu tenho a mensagem a deixar, né? Ninguém perde por amar. Ponto. E para você que está em casa, né, a mensagem que eu quero deixar para vocês, né, o aprendizado que a gente teve aqui hoje tem muito a ver do que o que você é, o que você quer e aonde você quer chegar. E a palavra final, se posicione. Porque quando você se posicione, você toma métricas na sua vida, você tem metas, você demonstra o que você quer. Não fica com aquele, né, papinho meio mole, né? Vamos ver. Não, não. Sim, sim, não, não. 880, vamos fazer. Tenho essa dificuldade, mas me ajuda aqui, vamos crescer. Eu vou deixar no link da descrição um formulário para te auxiliar. Você sabe qual que é a sua linguagem do amor? Tem um livro que fala 5 linguagens do amor. Então, eu vou deixar um link na descrição para você fazer o teste, para você entender qual é a sua linguagem, para você também entender qual é a linguagem do seu romance, do seu companheiro, do seu noivo, porque tem gente que é casada há anos e não entende. Porque o livro, né, fala lá de 5 linguagens. Às vezes, a mulher gosta de ouvir, nossa, você tá linda, você tá cheirosa, né? E o cara acha, nossa, que bobeira, tem que ficar falando toda hora. Não, mas essa é a linguagem que ela entende. E às vezes o cara tá, sei lá, levando o lixo pra fora, montando um guarda-roupa, e ali ele acha que aquilo ali tá fazendo a mulher entender que ela ama. E às vezes a linguagem do amor dela não é essa. Ou, às vezes, e ela fica pedindo para que você possa fazer coisas, ou que você faça coisas junto com ela, e aí você fica entendendo de outra forma, mas é ela falando que é dessa forma que ela se sente amada. Então, vou deixar esse link aqui nas descrições para você entrar lá, preencher, né, entender um pouquinho dessa linguagem, que vai te ajudar bastante. Então, se posicione. Quero agradecer vocês pelo tempo, pelo carinho de vocês com a gente, por estar aqui, né? Por tirar um pouquinho do seu tempo, compartilhar um pouquinho da história de vocês, que está ajudando muito. Não somente, também aprendi muitas coisas hoje,
né? Às vezes a gente tá assim, a pessoa vai falando, não é mesmo, né? Esse ponto aqui, opa, captei aqui, posso melhorar nesse sentido. E ajudando o pessoal de casa, né? O que eu digo sempre é que as pessoas boas têm que falar mais, tem que compartilhar um pouco das suas ideias, porque senão às vezes tem pessoa que está perdida, precisando de uma palavra que a gente disse aqui hoje, ela toma aquilo e fala, nossa, é legal, é interessante, isso aqui me ajudou. Obrigado demais pela presença aqui de vocês, e até uma próxima, para a gente pegar, falar de mais assuntos interessantes e ajudar o pessoal que está em casa. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Para você que está em casa, um grande abraço, compartilhe o episódio, siga aí o nosso canal. Lá no Spotify também esse episódio vai estar disponível lá, hein? Dê 5 estrelas para quê? Toda vez que chegar um episódio novo, você recebe aí no seu telefone, no seu smartphone, no seu tablet, aí nas suas redes sociais. Ah, uma coisa que eu esqueci aqui, que eu vou até voltar, que eu queria te perguntar. Divulga Como é que faz para entrar em contato com vocês, para a empresa de vocês? Como é que funciona? Funciona assim, ó, você vai entrar lá no nosso Instagram, a gente abriu na semana passada, chama Arte Gestão Marketing, só que o marketing tem a sigla MKT, né, que é de marketing, Arte Gestão ponto, não tem ponto, Tem né, amor? ponto. MKT, e aí lá a gente já está começando a mostrar o trabalho que nós estamos desenvolvendo, né? Ou você pode entrar lá no perfil do Gustavo mesmo, @GHSouzaM, ou no meu, Nath Fernandes Psi, e aí ali a gente vai se falando, aí eu posso fazer uma análise do seu perfil, da sua empresa, e eu e o Gustavo a gente faz uma campanha para a gente poder estudar ali as métricas de como que a gente pode tornar você uma pessoa firme e também forte, né, a sua marca dentro da internet. Que legal, pessoal, vou deixar nas descrições, né, todo o meio de comunicação para vocês lá, conversar com eles, para organizar. Pessoal, não tenha medo de se organizar, é através disso que a gente cresce. Exato. Obrigado mais uma vez, um grande abraço e até o próximo episódio.